com alguma deficiência. Aproximadamente 40 mil menores sofreram ferimentos em quase 2 anos do conflito. O Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência afirmou que Israel deveria adotar medidas específicas para proteger esse público e aplicar protocolos de retirada de civis que levem em conta as pessoas com deficiência. No horário de Brasília, 9h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Native, seu primeiro Allianz no Bessa. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h03. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Chegou a quinta-feira, hoje é dia 4 de setembro de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para você. Mais uma manhã juntos aqui na 101.7 FM para trazer para você informação que acontece na Paraíba pelas próximas 3 horas. Então te convido a passar amanhã comigo. Se precisar sair, se precisar se desligar um pouco, fica com a gente, volta pra cá que tem muita informação pelas próximas 3 horas. E claro, você aí do outro lado é meu convidado, minha convidada a também participar, mandar seu bom dia, ficar com a gente, né, nessa manhã, participando também, mandando aí o seu olhar, sua visão sobre a cidade, o que é que tá precisando ser comentado aqui na nossa bancada. 98132 4088, 98132 4088. Tô esperando. Faz aí como a Eliana, que já mandou bom dia pra gente. Quem mais aqui? O Jonas também participando, mandando seu bom dia. O Jonas taxista. O Flávio Saraiva, tem muita gente chegando. Bruno Barbosa, então faz como eles. Manda sua mensagem, manda o seu bom dia, a gente vai conversando aqui na nossa bancada. Não esquece que a gente também tem transmissão em vídeo. Você que gosta de acompanhar os bastidores do rádio, é convidada a acessar nosso canal lá no YouTube. CBN Paraíba, procura lá, se inscreve no nosso canal e acompanha em vídeo tudo o que acontece aqui no nosso estúdio em João Pessoa. Bem, vários assuntos hoje pra gente debater. Vou começar pela política, tá? Tô aqui com o Felipe Nunes, com o João Paulo Medeiros, que vão adiantar pra você alguns dos assuntos que a gente vai debater nessa manhã. João, Felipe, bom dia pra vocês. Oi, Caio, bom dia pra você, Felipe e todos os nossos ouvintes. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo. Hoje na coluna vamos trazer os desdobramentos e sinalizações de uma reunião ontem à noite entre o prefeito aqui de João Pessoa, Cícero Lucena, e os vereadores que fazem parte de sua base na Câmara aqui da capital. Cícero sinalizou mais uma vez que deverá disputar o governo do estado no próximo ano e que também deverá deixar o Partido Progressistas. A gente traz inclusive as fotografias desse encontro de ontem e o que elas indicam, o que elas demonstram. E vamos falar ainda de uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal sobre o duodécimo dos poderes aqui na Paraíba. Também na política, hoje vamos ter uma entrevista importante com o secretário de Segurança Pública do Estado, Jean Nunes, que vai falar sobre o termo de cooperação técnica assinado com o Ministério Público da Paraíba, com o GAECO, para o combate às facções criminosas, um tema que está na ordem do dia da população. Falar também sobre outros assuntos aqui da segurança pública do nosso Estado, esse e outros assuntos da política daqui a pouco, só aqui na CBN. Tá aí nosso time pronto, preparado para te informar do que acontece na nossa Paraíba. São 9h06, o preço do litro da gasolina comum aqui em João Pessoa está sendo vendido abaixo dos R$6. Notícia boa, né? Porque nas últimas semanas a gente tinha visto aí uma disparada sem motivo nos preços. Isso é o que mostrou uma pesquisa do Procon da capital, que encontrou uma oscilação entre R$5,87 no preço do litro
e R$ 5,99. Eu te conto já já em que bairro você encontra o preço mais barato. Na área policial, mais uma operação contra o armazenamento de material contendo abuso sexual infantil. Agora pela manhã, a casa de um suspeito foi alvo de busca e apreensão aqui em João Pessoa. Todo o material apreendido deve passar por uma perícia que vai investigar crimes mais graves. 97, você já sabe, na quinta-feira a gente tem nossa reunião de condomínio com o Hinaldo Dantas, então se você tem alguma dúvida, aproveita esse espaço, manda no 981324088. E tem também a coluna Cultura Pop com Jonathan Oliveira. Tem série brasileira bombando internacionalmente. A coluna de hoje é sobre Psica, produção gravada no Pará e que está entre as mais assistidas no mundo. Agora são 9h08. Trânsito. Avenida João Machado com pequeno trecho de lentidão logo após a Vasco da Gama, seguindo até a Maximiano Figueiredo. Também trânsito lento na Avenida Rui Carneiro, trecho próximo ao Brisa Mar, sentido centro. Na principal do Altiplano, Avenida João Cirilo da Silva, já ali na saída do bairro, próximo à Escolinha do Flamengo, também lentidão nessa manhã. Onde mais? Tem um trechinho aqui, ó, do Retão de Manaíra, também fluxo lento logo após o Manaíra Shopping, sentido Orla, e no sentido oposto a partir da UPA Oceania, também até o Manaíra Shopping. Outro trecho para você ficar bem informado sobre trânsito nessa manhã, tem lentidão na BR-230, nos dois sentidos ali entre Renascer e Bessa. E também na BR-230, trecho de lentidão próximo ao Viaduto do Cristo, seguindo até o Unip. Estou esperando sua mensagem, participa comigo, 981324088. E eu vou seguindo por aqui, muito bem acompanhado, com André Bezerra nos trabalhos técnicos, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs, está no ar. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. 9h09. Giro de notícias. Tá chegando, dia 7 de setembro, será daqui a pouquinho o tradicional desfile da Independência, e claro, já está nos preparativos. Todo esse evento que é tradicional aqui em João Pessoa. Quem tem os detalhes é Guilherme Bezerra. Guilherme, bom dia para você. Bom dia para você, Caio. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN. Uma ótima quinta-feira para todos nós, é quase sexta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acho que o ano tá quase acabando também, né? Já chegamos no 7 de setembro, domingo agora, feriado, mas no dia de domingo, que tá se aproximando o fim do ano, né? Tô esperando logo o Natal, as decorações de Natal já chegam aí nas lojas, né? Calma aí, não vamos acelerar não, mas é isso. Como a gente sempre fala, daqui a pouco é Nossa Senhora da Penha, Natal, acabou o ano, Réveillon. Já vamos começar tudo de novo. Mas tá preparando uma festa muito bonita, né? Um desfile tradicional aqui em João Pessoa, começando lá na Avenida Tio Zé Américo. Esse ano o percurso segue por 3 quilômetros e deve se apresentar aí um total de 4.000 pessoas que devem passar só se apresentando, né? Para assistir, a expectativa é que 15.000 pessoas assistam esse desfile ali no coração de João Pessoa, aqui no centro da nossa capital. Para falar sobre esses preparativos, eu conversei com o Coronel Marques. Ele é o secretário-chefe da Casa Militar do Estado da Paraíba, que é o órgão responsável por organizar esse desfile que reúne diversas forças de segurança, inclusive uma parte muito tradicional do desfile de 7 de setembro é a parte que envolve as forças de segurança, né? Polícia Militar, Exército, vai ter lá o pessoal, as crianças adoram assistir essa demonstração das forças. Coronel Marques é o responsável pela organização e primeiro ele me contou como é que vai ser esse ano, como é que estão os preparativos, o que é que o pessoal pode esperar para esse 7 de setembro? O desfile de 7 de setembro, a gente tem início às 7h15 com a apresentação da tropa. 7h30 nós iniciaremos a revista da tropa pelo governador do estado, na Avenida José Américo de Almeida. E 7h45 a previsão do hasteamento do Pavilhão Nacional no próprio Departamento de Estradas e Rodagem. E o desfile propriamente dito, o início previsto para 8 horas da manhã, seguindo as forças federais, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, as forças estaduais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal
E em seguida as escolas, entidades. A expectativa é que esse ano o trajeto ele termine por volta do meio-dia, então o pessoal que está se planejando aí acompanhar já fica ligado nos horários, como o coronel acabou de falar. 7h15 já começa a cerimônia, tem uma solenidade lá, a abertura desse desfile que deve começar de fato às 8 horas da manhã e segue até o meio-dia quando ele termina ali na torre. Vamos ouvir agora mais uma explicação do coronel sobre essa conclusão do desfile. A previsão de encerramento do desfile é por volta de meio-dia, com a extinção do Fogo da Pátria. A previsão é que a gente tenha em cerca de 15 mil pessoas prestigiando o desfile. Toda uma estrutura foi montada de policiamento, com a Polícia Militar, com o Corpo Bombeiro, a prevenção também. E de maneira que a gente possa garantir esse momento cívico, né, para toda a população aqui da nossa cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. Entre escolas e instituições, nós temos aí cerca de 40 entidades e escolas desfilando. E aí cada escola dessa é um público estimado de 100 pessoas, né, entidades também. Então é um público considerável. Por estar nessa posição de organização do evento, eu perguntei para o Coronel Max o que é que ele acha que é a importância de se celebrar um evento como é o 7 de setembro, fazendo um desfile da magnitude que são os desfiles aqui de João Pessoa. Vamos ouvir a resposta dele. Momento de celebrar a nossa nação, né, de um povo trabalhador que sempre está buscando as suas conquistas. O país vem se desenvolvendo continuamente, então é importante que a gente possa celebrar os símbolos nacionais, e dessa forma desenvolver na nossa população, na nossa sociedade, o pertencimento de Estado brasileiro, né, também do nosso estado da Paraíba. Então é um momento de festejar realmente o desenvolvimento da nossa nação. Né, e o povo brasileiro, ele é um povo guerreiro, trabalhador, ele tem muito disso, né, de conquistar, de lutar por seus objetivos, e é assim que a nação vai se desenvolvendo e conquistando cada dia seus objetivos, tanto nacionais como governamentais. Tá aí, em linhas gerais, são 40 entidades que desfilam no 7 de setembro, cada uma deve levar por volta de 100 pessoas, então a expectativa de 4 mil pessoas desfilando. Tem também a expectativa de 15 mil telespectadores, não, espectadores assistindo ao desfile do 7 de setembro aqui em João Pessoa, e 300 policiais, entre militares, civis, penais, além do Exército Brasileiro, presente no evento. O pessoal adora assistir, todo ano tem muita gente que leva sua cadeirinha, assiste, participa do evento. Se preparar para a chuva esse ano também, né? Nos últimos anos o pessoal já levou guarda-chuva, mas é importante que a gente tá num setembro bem chuvoso, já é domingo, né? Exatamente, então se prepara aí, as crianças adoram, é um evento legal, vai até o meio-dia do domingo. Um feriado, Caio, que cai, não só esse feriado, mas uma sequência de feriados agora que vão cair no domingo, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, 3 feriados seguidos no dia de domingo. Então, aproveita o evento, mas não vai aproveitar a folga, né, que já é um dia de folga comum para muita gente. Já deixo a dica que próximo ano os feriados vão cair todos dias úteis, dias de semana. Então, porque esse ano foi de muita luta. Para o próximo ano já fica aí sabendo que vai ser um pouquinho melhor. Guilherme, obrigado pelas informações. Valeu, Caio. São 9 horas e 15 minutos. Mudar de assunto porque agora pela manhã teve uma operação contra facções criminosas no litoral sul da Paraíba. Antônio Vieira acompanhou, tem informações direto da cidade de Alhandra. A operação Cerco Total 3 foi desencadeada hoje na área de Mata Redonda, município de Alhandra, e teve a prisão de 5 pessoas, também a apreensão de 2 espingardas, além de apreensão de munições, drogas, e foi um trabalho conjunto da Polícia Militar, junto com também o núcleo de homicídios aqui da cidade. O capitão Oliveira esteve à frente da parte da Polícia Militar, junto com o pessoal. Capitão, esses presos estavam em que situação diante da constatação e do cumprimento desses mandados judiciais? Não, a gente começou com a Operação Cerco Total 3 a partir das 5 horas da manhã. Então a gente já colocou as equipes no local, no teatro de operações, e a gente conseguiu lograr eles sem eles poderem fazer nenhum tipo de situação contra as nossas equipes, né? A gente chegou lá, eles estavam em casa,
Então as equipes cercaram todo o local e conseguiram pegar ele sem muita reação. Pessoas já monitoradas? Já monitorada. Tinha 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo judiciário e a gente conseguiu pegar os 5 indivíduos que a gente só conseguiu foragir um. Um trabalho que continua, capitão? Continua sempre aqui, junto com a Polícia Civil. Aqui é uma parceria muito forte aqui no Litoral Sul e se não fosse essa parceria, a bandidagem queria tomar conta. Obrigado, capitão, pelas informações. A gente conversou mais cedo com o delegado Edenei Haas, que também deu informações sobre a dinâmica do contexto, né, que envolve essas 5 pessoas presas. Vamos ouvir. Então, nós tivemos aí um duplo homicídio que ocorreu aqui no distrito de Mata Redonda há cerca aí de uns 15 dias, um mês aproximadamente, e desde então nós estamos buscando quem são esses autores. Fato é que 2 jovens, numa atitude de brincadeira, postaram nas redes sociais uma foto deles fazendo alusão a uma facção criminosa rival. Nós investigamos e descobrimos que, na verdade, eles não eram membros dessa outra facção. Eles fizeram isso, não se sabe por quê, para tirar uma onda, alguma coisa assim, vai entender. Um tinha 16, outro 17 anos, eram muito jovens. Aconteceu que depois disso eles foram executados justamente por causa dessas fotos. Inclusive, durante a execução, os agressores filmaram as mortes. E justamente para demonstrar poder, para mandar mensagem para outra facção, para mostrar isso para a linha de comando da organização criminosa, que eles executaram a ordem. E nós diligenciamos, representamos ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que rapidamente analisaram o nosso pleito, nos conferiram os mandados de prisão e de busca, e hoje nós cumprimos 13 mandados de busca e fomos cumprir 3 mandados de prisão. Durante as buscas nós encontramos situações aí de flagrante, como nós estamos mostrando para vocês, drogas e armas. Prendemos então 5 pessoas, 2 delas lá diretamente, já que nós sabemos que estão envolvidas no homicídio, 2 também estão relacionadas ao homicídio e ao tráfico e à organização criminosa. Essas são as informações, eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, que acompanhou essa operação contra facções criminosas em Alhandra, litoral sul, aqui da Paraíba. Agora são 9h18, uma outra operação, agora pela manhã. A casa de um suspeito foi alvo de busca e apreensão aqui em João Pessoa e, de acordo com a Polícia Federal, ele é suspeito de armazenar material contendo abuso sexual infanto-juvenil. Todo esse material foi apreendido e deve passar por perícia para investigar inclusive crimes mais graves. Essa operação integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal em todo o estado da Paraíba. A gente tem acompanhado, praticamente toda semana tem 2, 3 ações relacionadas a esse tipo de crime, que é crime contra a infância e a juventude. A gente espera que essas pessoas sejam responsabilizadas. Raramente a gente tem visto pessoas presas, Ontem aconteceu de uma mulher presa, suspeita de comercializar vídeos de crianças, incluindo a filha dela, Mas nesses outros casos tem sido mais busca e apreensão, então a gente vai seguir acompanhando, claro, e atualizando vocês sobre esses casos. São 9h19. Por falar em atualização, a polícia ainda procura pelo ex-marido da influenciadora digital Ruivão. Ele é suspeito de agredi-la e a vítima ainda sofreu um ataque a tiros em João Pessoa. A polícia está investigando, inclusive, se há alguma ligação com o ex-marido. A delegada Cileide Azevedo conversou aqui com a CBN e traz atualizações sobre esse caso. O carro da influenciadora, que se apresenta como Ruiva nas redes sociais, foi atingido por disparos numa avenida da zona sul de João Pessoa. A vítima sofreu um ferimento na mão e procurou a delegacia logo após o atentado. Ela registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o ex-marido, suspeito da ação. O homem não foi preso em flagrante e está sendo procurado para prestar depoimento. Solicitamos exames periciais para que nós possamos identificar aí os danos a esse veículo, a constatação desses danos a esse veículo. Um exame traumatológico também foi realizado na vítima para que se identifiquem possíveis lesões decorrentes dessa situação. E a polícia, a partir dali, inicia um trabalho investigativo para que o autor ele seja responsabilizado criminalmente. A influenciadora usou as redes sociais para se manifestar depois do atentado. Meu carro levou 4 tiros comigo dentro, poderia ter, e não foi pior porque ele emparelhou o carro de lado do meu e quando ele baixou o vidro, que eu vi que ele estava armado, eu puxei o carro
de uma vez na contramão. Foi quando os tiros pegaram do lado, mas ele emparelhou o carro do lado para atirar em mim. Atirar, independente do vidro para baixo ou não, em quem estivesse dentro do carro. Como eu virei o carro de uma vez na contramão e ainda bati de frente na grade do supermercado, os tiros pegaram nas laterais ainda. Eu empreendi fuga no carro, cheio de tiro, levando tiro, enfim. Ela compartilhou ainda imagens de um circuito interno da casa onde morava com o ex-marido. Nas cenas, ela aparece sofrendo outras agressões. Os registros foram inseridos nas investigações do caso. Ela relatou episódios anteriores de violência e esse inquérito já foi tombado, já iniciaram também as investigações para que esse autor seja responsabilizado. E a gente vai seguir acompanhando esse caso também. São 9h22. O influenciador Ítalo Santos prestou depoimento dentro do presídio do Roger, aqui em João Pessoa. Esse interrogatório é sobre a investigação sobre a transferência de uma moto de luxo do influenciador para o dono de um lava-jato. Vocês lembram desse caso? Quem explica para a gente é o repórter Diogo Pinheiro. O dono do estabelecimento havia tentado vender a moto há 2 semanas. Quando a solicitação chegou ao Detran, o problema apareceu. A assinatura do influenciador estava no documento, mas na data em que ele já estava preso em São Paulo. Ítalo prestou depoimento e negou que teria assinado o documento. Ele realmente afirmou que não era a assinatura dele, não reconheceu como dele, disse que nunca tinha assinado aquele documento, inclusive na data ele estava preso já em São Paulo, né? E nós colhemos a assinatura dele para que seja feita um confronto, né, grafotécnico entre a assinatura dele e a assinatura que está no documento. Nós ainda vamos ter algumas diligências para finalizar e terminar, encaminhar para a justiça esse inquérito policial. O delegado afirmou ainda à nossa equipe que nesta quinta-feira deve solicitar novos depoimentos das outras pessoas envolvidas no caso e aí sim identificar quem teria falsificado a assinatura do influenciador. Agora são 9h23. A Justiça decretou a prisão preventiva de um ex-conselheiro tutelar acusado de estuprar um adolescente de 13 anos na cidade de Gurinhém, em novembro do ano passado. Essa decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso do Ministério Público da Paraíba. O órgão contestava a determinação da Vara Única de Gurinhém, que havia negado o pedido de prisão preventiva desse acusado e aplicado apenas medidas cautelares sem privação de liberdade. A defesa do conselheiro Luiz Carlos Ferreira disse que ele é inocente, que ele vai se apresentar à justiça e que pretende recorrer da decisão. Porém, a justiça decretou a prisão preventiva dele. (9h24), uma mulher de 20 anos, natural do Ceará, foi presa em flagrante pela Polícia Federal nesta terça-feira durante uma fiscalização de rotina no aeroporto Castro Pinto, aqui em Bahia. A suspeita estava vindo da cidade de Florianópolis, com conexão em Guarulhos, e tinha como destino final a cidade de João Pessoa. Durante a abordagem, os policiais federais encontraram aproximadamente 10 quilos de maconha, divididos em diversos tabletes, embalados a vácuo, ocultos na bagagem dela. A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal, na Paraíba, onde foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Após os procedimentos, a presa será encaminhada para audiência de custódia nessa manhã e ficará à disposição da Justiça. (9h25), vamos falar agora de um acidente grave com morte que aconteceu no município de Areia, no Brejo do Estado. Quem tem os detalhes é Arthur Lira. Bom dia, Caio. Bom dia para você que nos acompanha pela Rádio CBN. Esse caso aconteceu ontem, durante a tarde, na PB 079. É a rodovia que liga os municípios de Areia e Remígio, na região do Brejo Paraibano. A vítima, José Monteiro Alves, de 70 anos de idade, estava num ponto de ônibus às margens da rodovia quando acabou sendo atropelado por um ônibus que faz a linha intermunicipal daquela região. De acordo com as informações que foram já apuradas pela Polícia Civil, o motorista do ônibus ele perdeu o controle, saiu da pista e acabou atingindo esse idoso de 70 anos de idade. O caso está sendo investigado, mas já, segundo a polícia,
um funcionário da empresa que ajudou a prestar alguns esclarecimentos, disse que o motorista do ônibus teria passado mal, né, durante esse trajeto e acabou perdendo o controle do veículo. Além dessa situação de que o motorista teria passado mal, a Polícia Civil também está apontando como linha de investigação possível problema mecânico. Claro que tudo ainda precisa ser apurado. Uma outra informação que foi confirmada pelo delegado Luiz Gonzaga, que é o delegado que está acompanhando essa situação, é de que depois do acidente, o motorista ele também precisou ser socorrido e foi encaminhado para um hospital, mas a empresa, né, que faz o transporte intermunicipal se comprometeu que até a próxima terça-feira ele iria até a delegacia para prestar esses esclarecimentos. Por enquanto, tudo ainda precisa ser investigado, resultados de perícia são aguardados para que esse inquérito ele possa ser concluído. Arthur Lira para a CBN João Pessoa. Obrigado, Arthur, pelas informações. Agora são 9h27. Vou te atualizar do trânsito, você que está saindo de casa agora ou está em trânsito aqui em João Pessoa, porque tem alguns pequenos trechos de lentidão e um trecho que está bem engarrafado, não é comum para esse horário. Então vou começar por ele. Muita atenção você que está pegando a BR-230 em direção a Cabedelo, em direção ao bairro do Bessa. Trânsito intenso e lento a partir do viaduto de Manaíra, passando por todo esse trecho do bairro do Bessa até o Renascer, tá? Trânsito bem complicado nesse horário para você que está indo em direção ao Bessa e a Cabedelo. No sentido oposto também tem aquele trecho de lentidão por causa da obra do viaduto entre a Mata da Amém e o Renascer. Esse trânsito ali na BR-230 está também influenciando o trânsito no retão de Manaíra. Então o retão em praticamente toda a extensão em direção à Orla está com lentidão nessa manhã também. Até ali o trecho do shopping, né? Aquele shopping ali no Live Mall, pronto. Até o Live Mall tem trânsito lento. No sentido oposto, quem está indo em direção ao centro também lentidão a partir da Oceania até o Manaíra Shopping. Também lentidão ainda na saída do bairro Altiplano. A gente está acompanhando desde cedo, então você que vai passar por esse trecho, fica atento que o fluxo lento está ali no trecho próximo à Escolinha do Flamengo. Avenida Rui Carneiro também com pequenininho trecho de lentidão próximo do bairro Brisamar, sentido centro. Você que está passando por um trecho, quer registrar aqui como é que está o trânsito, manda para mim no 981324088. Então vou aproveitar e também falar com você ouvinte que está mandando mensagem para mim. Um abraço para o Bruno Barbosa, para o Jonas Taxista, que disse: bom dia, Caio, nesse julgamento dos 7 golpistas, o único que deveria ter a pena diminuída e não dispensado é o Mauro Cid. O Mauro falou que não ficaria só e realmente não ficou, quebrou, né, aí tudo que haviam construído, né? Tá aqui o Jonas Taxista dando a opinião dele sobre esse julgamento nacional, mas que está sendo muito comentado em todo canto, né? Todo mundo quer saber um pouco sobre esse julgamento e tem opiniões diferentes sobre esse julgamento também. O Regis dizendo que tá ligado com a gente na campeã de audiência. Regis, grande abraço para você, obrigadão, tá? Eliana também aqui dizendo: Caio, tô melhor, né? Tô muito bem, obrigado pelas boas vibrações, sei o quanto gostam de mim também. Muito, Eliana, você é muito querida aqui por nossa equipe, Eliana, que partilhou com a gente que havia feito uma cirurgia, mas está se recuperando ouvindo a CBN. Um abração, Eliana. Mais ouvintes aqui participando. Um abraço para o Jonas Rolim também chegando por aqui. Para o Araújo, lá no Alto do Matheus Araújo, grande abraço. Matheus Gadelha, no bairro dos Ipejes. Meu sonho é ver vocês pessoalmente, bora marcar. Eu vou combinar com você para a gente fazer essa visita aqui, tá? Daqui a pouco eu continuo conversando com os nossos ouvintes, com você que está aí do outro lado, não nos deixa só. São 9h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. 3 pessoas que eram alvos da operação que prendeu um deputado estadual do Rio na quarta-feira estão foragidas. Entre os 15 presos estão o parlamentar Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, 3 assessores parlamentares, 5 policiais militares,
um delegado da Polícia Federal e um ex-secretário. A audiência de custódia de TH Joias está marcada para hoje. O deputado também perdeu o mandato, já que era segundo suplente e vai ser substituído pelo primeiro, que é o secretário estadual de Esportes, Rafael Pisciani. Um ato de campanha do presidente da Argentina, Javier Milei, terminou em briga. Ele participava do fechamento da campanha para o pleito legislativo de meio de mandato da província de Buenos Aires, marcado para o próximo domingo. No fim do evento, grupos que a imprensa local identificou como adversários políticos participaram da pancadaria. Autoridades provinciais tinham indicado que o local escolhido não estava preparado para receber o ato. Há uma semana, Milei foi atacado com pedradas e precisou ser retirado de um evento partidário na capital argentina. O presidente atravessa o pior momento em 21 meses de governo por causa das denúncias de corrupção que atingem a irmã dele e secretária-geral da presidência, Karina Milei. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu a França por 3-0 no Campeonato Mundial. Apesar do resultado, o primeiro e o segundo sets foram equilibrados. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu por 25-23 e por 33-31. No terceiro set, o Brasil fez 25-19. Com o resultado, a seleção vai enfrentar a Itália na semifinal no sábado. Invictas a 34 partidas, as italianas são as atuais campeãs olímpicas e tricampeãs da Liga das Nações. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Faceni. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Faceni, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. Vem comigo que tá bom, vem que é só felicidade. Promoção São Brás é só felicidade, diga aí. Tem sorteio de apartamento, carros e prêmios de até R$500 todo dia. E você ainda pode vir tomar um café aqui com a Veveta. Eu vou amar. A cada 5 produtos cadastrados, você recebe um número da sorte. E se for Café São Brás, você ganha um número extra. Promoção São Brás é só felicidade. Compre, cadastre e concorra. CBN João Pessoa. São 9h34. Antes de seguir com a política, quero aqui registrar mais uma vez um engarrafamento que está sendo formado desde cedo ali na BR-230. Você que está indo para Alberça, que está indo para Cabedelo, né? Inclusive um ouvinte nosso já disse aqui, o Wellington Carlos mandou mensagem no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: trânsito muito complicado mesmo, caiu na BR-230. Motoristas peguem uma rota alternativa porque estou há 1 hora preso. Então, atenção você que está pegando o carro nesse momento, precisando ir para o Bessa, precisando ir para o lado de Cabedelo. Trânsito muito complicado na BR-230, agora já aumentou o engarrafamento. Está começando no João Agripino, passando pelo viaduto de Manaíra, seguindo por todo o bairro do Bessa. A gente lembra que está sendo feita uma obra de um viaduto, né? E o DENIT já havia informado que faria pequenas pausas na semana passada. Acredito que isso possa estar acontecendo também essa semana para a passagem de vigas. Então, muita atenção. E aí, eu já dou até a dica para você que está, né, indo nessa direção, para evitar também, porque o retão de Manaíra está todo engarrafado em direção à orla. Então, se você puder conseguir, preciso pegar a BR,
desce ali pela Avenida Rui Carneiro, vai por dentro de Manaíra, por dentro do bairro do Bessa, e aí sim você vai evitar esse grande engarrafamento na BR-230 que está se formando nessa manhã, tá? Muita atenção para você e obrigado, Wellington, por partilhar aí também como é que está a situação no trânsito ao vivo. Agora são 9h36. Política. Como adiantamos ontem, né, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, reuniu a bancada de vereadores na Câmara Municipal. A gente estava ali tentando entender quais assuntos ele iria tratar e a gente agora já sabe, não é isso? Felipe Nunes, João Paulo Medeiros, bom dia para vocês. Oi, Caio, bom dia para você, João, bom dia aos ouvintes da CBN. De fato, foi uma reunião do prefeito Cícero Lucena com os vereadores da base aliada, como já havíamos antecipado ontem aqui na CBN. Foi um encontro que aconteceu ontem à noite, Caio, e só terminou após a meia-noite, uma reunião bastante prolongada e bem prestigiada pela base aliada do prefeito. Só teve uma ausência, João, foi o vereador Guga Muvijampa, que não participou. Teve mais de um, então, Elisa Virgínia. Elisa, eu soube que participou da reunião, só não esteve na foto em que eles fazem um C. Mas ela esteve participando da reunião, pelo menos foram o que me disseram as fontes aí ligadas ao prefeito Cícero Lucena e também aos vereadores presentes lá nessa reunião de ontem. E aí Cícero reafirmou, João, nesse encontro com a base aliada, a intenção de ser candidato a governador, algo que já vem sendo tratado de forma aberta por ele nas eleições do próximo ano, e a intenção também de mudar de partido. E aí eu apurei que o prefeito não quis pressionar os vereadores, pelo menos é o que dizem os seus aliados, para que possa ter esse apoio na jornada das eleições do próximo ano, muito embora muitos vereadores tenham feito isso, né? Inclusive, numa das fotos compartilhadas, esses vereadores da base aliada aparecem fazendo um C de Cícero Lucena, declarando esse apoio às intenções eleitorais do prefeito da capital. Mas o prefeito não quis fazer essa pressão porque alguns vereadores da base são também, obviamente, aliados do governador João Azevedo, que é o caso da vereadora Jailma, do PSB, e do suplente de vereador Zezinho do Botafogo. Quem está acompanhando pelo YouTube, Felipe, já está vendo essas fotos, né? Dos vereadores, alguns fazendo esse C de Cícero, né? São muitos mesmo, tá? A bancada aí completa, praticamente. Exatamente. Então, houve essa confirmação do prefeito da intenção dele de disputar as eleições e de mudar de partido para entrar nesse jogo eleitoral. O prefeito também confirmou nessa reunião que passou da meia-noite, como eu disse, que vai viajar já na próxima sexta-feira para Santiago de Compostela, na Espanha, e vai transferir o comando da gestão para o vice Léo Bezerra. Mas antes de viajar, ele vai marcar uma audiência com o governador João Azevedo, inclusive já protocolou esse pedido de reunião com o governador para tratar de questões políticas. Uma fonte do prefeito me disse, e também confirmada por um vereador presente, que a intenção do gestor é dizer ao governador que deseja ser pré-candidato às eleições do próximo ano, ao governo do estado, mas que apesar disso tem a intenção de manter o apoio a João Azevedo na disputa para o Senado. O governador que se dispõe a estar nessa disputa como um nome na disputa ao Senado. Hoje pela manhã, o prefeito Cícero Lucena, numa agenda administrativa, comentou essa reunião e falou sobre o resultado aí desse encontro com a base aliada. Vamos ouvir. Nós tratamos da possibilidade da pré-candidatura de governo do estado. Quero aqui aproveitar e agradecer a todos os vereadores que se fizeram presente, ou alguns que não puderam também fizeram registro, e dizer que eu estou me colocando à disposição da vontade do povo, né, dos eleitores do nosso estado, se acharem que eu posso colaborar e ajudar e trabalhar em favor da Paraíba, dar continuidade a um projeto que está dando certo, a fazer com que
ele possa usufruir desse alicerce que foi montado agora, para que a gente possa colher os frutos cada vez mais, melhorando a vida das pessoas, melhor distribuindo a renda. Obviamente que estarei à disposição. E agradecer a João Pessoa, que mais uma vez acredita no nosso trabalho, na nossa força e na nossa vontade de fazer o bem, porque além de me eleger como prefeito dessa cidade pela 4ª vez, a capital de todos os paraibanos também está acolhendo a possibilidade de eu ser candidato a governador, porque dessa forma, aliado com o prefeito Léo, nós poderemos fazer muito mais por essa cidade. Foi uma fala de Cícero Lucena hoje mais cedo, durante a inauguração da Feira Livre do Colinas do Sul, lá em Gramame. Ainda nessa agenda de hoje, o prefeito confirmou aquela informação que já trouxemos aqui na CBN, de que pretende sair do PP, seu atual partido, já que não tem encontrado espaços para colocar adiante o seu projeto político visando as eleições do próximo ano. Eu não estou preocupado com o cargo, eu estou preocupado em trabalhar. Eu quero, sem dúvida nenhuma, minha convivência com o PP foi muito importante para o meu retorno à vida pública. Trocamos, vamos dizer assim, colaborações. O deputado Aguinaldo, a senadora Daniela e os demais também me ajudaram nesse processo. Mas chegou um momento onde teve desencontro, está tendo desencontro vamos dizer assim, da escolha dentro do partido do possível candidato. Tem o Lucas Ribeiro, como também tem outro partido, o Adriano Galdino, e eu quis então deixar o PP à vontade para que ele possa efetivamente, se ele achar que deve ser Lucas candidato, que vem, vamos debater, vamos discutir, vamos nos respeitar e respeitar a Paraíba, e se achar também que eu possa vir ser candidato mais na frente, estarei também à disposição para isso. E por fim, o prefeito confirmou a informação de que vai se reunir com o governador antes dessa viagem à Espanha. Não, eu inclusive pedi audiência amanhã, eu acredito que estaremos conversando sobre essa possibilidade. Eu tenho sinalizado para ele essa condição de deixar o partido. Já comuniquei ao presidente nacional do partido, o senador Ciro, que foi um dos responsáveis para que eu fosse para o PP, mas estamos saindo com muita transparência, com muita tranquilidade, com muito respeito a todos, com gratidão àqueles que nos ajudaram enquanto eu estava no PP, para que a gente junto construísse o que nós construímos. Tá aí, João, essa reunião do prefeito Cícero Lucena, colocando as cartas na mesa e dizendo de forma bem clara a sua intenção para as eleições do próximo ano e recebendo aí esse apoio dos vereadores. Isso, Felipe, reunião que simboliza mais um passo dado pelo prefeito Cícero Lucena nessa direção mesmo, de não recuar dessa pré-candidatura ao governo do estado no próximo ano. Mas também, com certeza, foi uma espécie ali serviu como uma espécie de termômetro para averiguar a temperatura dessa base na decisão, em torno da decisão que ele poderá tomar mais à frente, deixando a prefeitura para disputar o governo do estado no próximo ano. O termômetro foi bom, né? O pessoal estava fazendo até seco a mão. Então, estavam ali Léo Bezerra, vice-prefeito aqui de João Pessoa, estavam alguns dos auxiliares mais próximos, vereadores do PP, do partido de Aguinaldo, estavam ali presentes. Aliás, o encontro foi realizado na casa, na residência do vereador João Corujinha, que é do Partido Progressistas, assim como outros que estavam ali, e fizeram também o C de Cícero, simbolizando ali apoio à sua pré-candidatura. Unanimidade, esse projeto é uma decisão unânime ali de todos aqueles que estiveram nesse encontro? Não. A própria fotografia deixa muito claro que alguns ainda estão ali meio que em cima do muro, aguardando quais serão os cenários que irão ser apresentados para a disputa de 2026. Elisa Virgínia, por exemplo, tem na foto que saiu. Elisa Virgínia, que é também do Partido Progressistas, foi ao evento, de acordo com o que o Felipe nos apurou, mas nem sequer esperou para a fotografia. Tarcísio Jardim, que estava ali também naquele momento, não aparece fazendo o C de Cícero. Que já foi um grande aliado ali em algum momento, né? Jailma, vereadora do PSB, que faz parte da base do prefeito, e que também é do partido de João Azevedo e faz parte da base governista, da mesma
mesma forma, não se manifestou ali com o C, como fizeram outros vereadores mais próximos do prefeito Cícero Lucena. Então, isso sinaliza de que esses ainda têm dúvidas ou ainda optam por aguardar as cenas dos próximos capítulos. Primeiro, aguardar se Cícero realmente será candidato, ponto. E depois, aguardar ele sendo como ficarão os cenários e o desenho da política paraibana para 2026. Felipe, mas sem dúvida alguma, mais um passo dado aí na direção, nessa reafirmação que o prefeito tem feito de que deverá disputar o governo do estado no próximo ano e também a oficialização da sua saída do Partido Progressistas. Essa saída que a gente já vem comentando aqui já faz algum tempo, o prefeito não poderia fazer um outro movimento a não ser esse, do ponto de vista partidário. Por quê? Porque de fato tem encontrado portas fechadas, porque de fato não tem encontrado terreno aberto ali e possibilidades de colocar o seu nome como um possível pré-candidato ao governo do estado. E por que não? Porque o partido pertence a Aguinaldo Ribeiro e a senadora Daniela Ribeiro, que são, no caso de Daniela, a mãe, e o tio de Lucas Ribeiro, que também faz parte ali da base de João Azevedo, e é o nome mais cotado hoje para representar esse grupo, para representar e para a disputa de 2026. Cícero, porém, abre um parêntese aí, que é a história do Senado. Quando ele disse que vai comunicar essa decisão de que será candidato a João Azevedo, espera comunicar ainda essa semana, mas que vai comunicar também a possibilidade de apoiar João Azevedo, eventualmente, para o Senado. E aí muita gente se pergunta e questiona o porquê do governador João Azevedo não estar repelindo ou reprimindo essas condutas de Cícero de buscar se viabilizar como candidato ao governo no próximo ano. Talvez isso tenha uma explicação do ponto de vista pragmático e político, que é o fato de João esperar também, quem sabe, ter o apoio dele, independentemente de estar na base ou na oposição, no seu projeto para o Senado. E aí Cícero dá essa sinalização de que poderá, quem sabe, apoiar João Azevedo. Resta saber se, eventualmente, ele indo para as oposições, se as lideranças oposicionistas irão aceitar essa divisão de palanque. São esses apoios cruzados que já vem acontecendo aqui. Que já vem ocorrendo desde 2022, quando nós tivemos o Republicanos na base do governo e apoiando o senador da oposição, Efraim Filho, que acabou sendo eleito naquele momento. Então resta saber qual será a recepção desse gesto, dessa sinalização que Cícero fez hoje, dentro do grupo de oposicionista no qual ele poderá vir a integrar mais à frente. Serão cenas, certamente, Caio e Felipe, cenas para os próximos capítulos. A gente viu vários partidos abrindo as portas, para Cícero, mas me parece que essa decisão mais enfática de dizer vou sair tem acontecido após ele ter o encontro com veneziano, ter essas portas abertas para o MDB, isso, já que ele já foi do MDB, e o MDB ainda é um partido forte, com muita força, tanto no cenário nacional quanto local. Então, claro que a gente pode se surpreender, mas ele me parece que haveria uma surpresa nessa decisão. Isso, mas me parece que MDB tem sido aí o caminho, A gente pode surpreender, mas me parece que em breve a gente vai ouvir o prefeito anunciando ir para o MDB, Isso é interessante, cara, você trazer, porque ainda hoje pela manhã, assim que terminou a coluna do Bom Dia Paraíba, eu conversei com uma fonte muito próxima do senador veneziano Vital do Rego, que é o presidente estadual do MDB, e essa fonte me disse o seguinte, que hoje esse movimento da aproximação de Cícero com o MDB, essa aproximação está 80% costurada. Ou seja, se você for observar, ele visitou Pedras de Fogo, que é uma cidade administrada por um prefeito aliado do senador veneziano já de algum tempo, no fim de semana. Depois visitou a cidade causou desconforto. Visitou a cidade de Areia, onde a prefeita Silvia Benjamin é do MDB de veneziano. Depois esteve com o veneziano em Borborema e foi naquele encontro de Borborema onde ele oficializou a saída do Partido Progressistas. Então, essa costura e essa narrativa que vem sendo criada
com os fatos também, evidentemente, sendo colocados à mesa, fazem e dão essa sinalização de que Cícero está bem próximo de assinar, quem sabe, a ficha do MDB e vir a disputar a eleição no próximo ano pelo partido. Efetivamente, de acordo com essa fonte que conversei hoje, esse caminho está 80% andado. É isso, vamos acompanhar, mas já quase prevendo, né, João, que isso deve acontecer. São 9h50, a gente passa para o próximo assunto, porque o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, não concedeu uma liminar pedida pelo Estado da Paraíba sobre a questão do duodécimo. E aí, para quem está voando com relação ao duodécimo, o João vai explicar novamente para a gente do que se trata. É uma briga aí entre a Assembleia e Governo do Estado pelo dinheiro que sobra ali do orçamento, né? Isso. E o Governo do Estado acabou perdendo o prazo e está tentando judicializar, né, João? São duas questões aí, Caio, sobre a mesma temática. O que acontece? Tivemos semana passada o impasse em torno da LDO, né, que trouxemos aqui, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a Assembleia aprovou e promulgou essa lei com a disposição em um dos artigos de que os extras orçamentários arrecadados sejam divididos com os demais poderes, entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Essa questão da LDO está já judicializada no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria do Estado ingressou com uma ação questionando a constitucionalidade dessa LDO. Tem a relatoria do ministro Edson Fachin. E ontem o ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, decidiu numa outra ação, numa outra ADI, que versa sobre uma emenda constitucional aprovada junto à Constituição Estadual em junho deste ano pela Assembleia Legislativa, que prevê e estabelece essa mesma regra de divisão dos recursos extras com os demais poderes. O que a Assembleia fez? Aprovou em junho essa emenda constitucional. O governo aparentemente silenciou com relação a essa aprovação. Ninguém viu por parte do staff do governo reclamações sobre isso. Dormiu no ponto. Talvez tenha dormido no ponto também, mais uma vez. Depois, foi em junho. Agora, mais recentemente, a Assembleia aprova a LDO. Aí sim houve a manifestação pública do governador e do governo no sentido de questionar a inclusão desse dispositivo. E o governo decidiu ingressar com ações diferentes, mas tanto com relação à emenda constitucional como com relação à LDO. Nesse caso de Dias Toffoli, ele decidiu não suspender os efeitos da emenda constitucional já agora, por entender que ela só passa a vigorar, só passa a ter efeitos a partir de janeiro de 2026. No entanto, o ministro considerou que a temática é importante, é relevante e que merece tramitar também no rito mais rápido, para que o Estado possa ter uma garantia, uma segurança do ponto de vista orçamentário. Estabeleceu um rito mais rápido e abriu prazo para que a Assembleia Legislativa possa se manifestar. O governo, nesse caso específico, alega que a Assembleia invadiu a competência do Executivo ao tratar da política orçamentária, ao tratar da condução dessa política orçamentária. E aí, por isso, procurou o Supremo Tribunal Federal. São questões significativas e que impactam diretamente nessa convivência entre os poderes aqui na Paraíba, porque não apenas o Poder Legislativo é interessado em ter ampliado os seus recursos, em ver essa ampliação, como também o próprio Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, todo mundo, no fim das contas, almeja que, havendo arrecadação extra, esses recursos sejam divididos. Até mesmo o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Quintães, numa entrevista que concedeu dias atrás aqui no Bom Dia Paraíba, no dia da posse, defendeu essa tese como justa, classificou a repartição como justa. E me parece, sinceramente, que de fato porque se você tem o crescimento do Estado, se você tem o crescimento também das demandas da população, e demandas sociais muitas vezes, relativas ao acesso à justiça, por exemplo, a necessidade de nós termos um Ministério Público cada vez mais atuante e mais presente nos municípios paraibanos, também com relação ao Tribunal de Contas do Estado, de você ter um órgão
com uma maior capilaridade, capaz de fazer investimentos para ampliar as suas ações de monitoramento e fiscalização, e isso requer efetivamente mais recursos. E os recursos são oriundos dessa repartição do duodécimo entre os poderes. Por isso que essa decisão do governo de acionar o Supremo Tribunal Federal é uma decisão antipática para os demais poderes aqui da Paraíba. Eu concordo com você, viu, João? É muito fácil, né? Já que o governo tem arrecadado tanto, você colocar ali, vamos supor, né? Como o próprio presidente da Assembleia falou, usou aqui como exemplo, vamos supor, você diz, vou arrecadar 8 milhões, mas no final acaba arrecadando 10. E esse dinheiro fica só para o governo do estado, quando na verdade o dinheiro... Os dois que passaram da estimativa ficam para o governo. Deveriam ser realmente divididos entre os poderes, né? Que precisam aí desse recurso para que a máquina continue funcionando. Não sei não, viu, se o Supremo Tribunal Federal vai dar essa como é que posso dizer? Essa razão. Atender o pedido do governo do estado, mas tudo é possível. Vamos acompanhar cenas para os próximos capítulos. São 9 horas e 56 minutos. Seguindo, ainda falando de justiça, o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, João, derrubou uma regra de Campina Grande, que vinculava o salário do prefeito aos salários do ministro do Supremo Tribunal Federal. Conta aí pra gente que vinculação é essa. Pois é, Caio. A gente sempre acompanha várias situações, né, peculiares com relação a normas e regras que são aprovadas em câmaras municipais, algumas aventuras jurídicas que são de fato aprovadas ali nos legislativos, mas essa, aprovada na Câmara Municipal em Campina Grande em 2023, sinceramente, para mim, foi totalmente fora da curva, foi acima de qualquer uma outra que eu já tinha visto. Porque os deputados, os vereadores de Campina Grande aprovaram o seguinte: duas regras principais. Primeiro, implementaram um pagamento do 13º salário para eles mesmos durante a legislatura, a legislatura passada. Depois, aprovaram também, através dessa emenda à lei orgânica do município, a vinculação dos salários, dos subsídios do prefeito com os salários recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje são de R$46 mil. É o teto constitucional, inclusive, do país. Então, isso foi aprovado em 2023 a partir de uma emenda aprovada e subscrita por praticamente todos os vereadores de Campina Grande. Ocorre que o partido PSOL e Rede de Sustentabilidade também, os partidos acionaram a justiça questionando a constitucionalidade de algo que já estava bastante claro e evidente. Ora, os vereadores não podem aumentar os próprios salários na legislatura vigente. Esse aumento precisa acontecer na legislatura anterior, para que não se tenha aquela história de você aumentar o próprio salário, né? Você fazer ali, atuar em benefício próprio. E ao chegar no Tribunal de Justiça do Estado, essa semana, o órgão especial analisou essa temática e considerou de forma unânime que, de fato, há um vício de constitucionalidade. No caso do 13º, por conta exatamente dessa regra de que o 13º só poderia ter sido instituído na legislatura anterior e não na vigente, que foi a do ano passado, e também a regra da história que vinculava os salários do prefeito. Os desembargadores consideraram que essa regra comprometia a autonomia financeira do município, colocaria em risco a autonomia financeira. Por quê? Olha, se você imaginar como é que você vai vincular os salários de uma cidade, né, do interior da Paraíba, a um patamar do teto constitucional, dos maiores salários do Brasil, que são pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa sem lógica alguma, absolutamente sem lógica alguma. Ontem, conversei com a assessoria da Prefeitura de Campina Grande, após a divulgação dessa decisão do TJ, e a gestão municipal afirmou que esse percentual de 90,25% dos salários do prefeito Bruno Cunha Lima não vinha sendo aplicado, que a gestão, por considerar inconstitucional, não vinha repassando ou não vinha aplicando esse percentual de até 90,25%. No entanto, contudo e todavia, consultei o processo que tramitou junto ao Tribunal de Justiça do Estado
E durante todo o processo, a Procuradoria-Geral do município de Campina Grande defendeu a emenda aprovada na lei orgânica do município. Defendeu a tese de que isso poderia ser constitucional. Ou seja, se a prefeitura, se a assessoria está dizendo que não apoiava, por que a procuradoria da própria prefeitura estava ali dizendo que sim? Ou houve um desencontro de informações dentro da própria gestão, ou agora, a partir da decisão do Tribunal de Justiça, que reconheceu e declarou a inconstitucionalidade, a gestão tenta maquiar, digamos assim, esse posicionamento, afirmando que não aplicava esse percentual e que não deve recorrer dessa decisão por considerar inconstitucional. Bem, como eu disse, foi uma tremenda aventura jurídica dos vereadores de Campina Grande que acabou dando certo. E deu certo por quê? Porque eles não terão que devolver esses recursos aos cofres públicos. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado é no sentido de considerar inconstitucional a norma, mas não determinar a devolução dos recursos. Foi um velho colou, que foi aplicado lá atrás em 2023 pelos vereadores e que, infelizmente, acabou dando certo. E se o PSOL e o Partido Rede não tivessem ingressado com essa ação questionando a constitucionalidade, certamente esses pagamentos de 13º salário e também os pagamentos vinculados a esses 90,25% dos salários dos ministros continuariam ali por muitos e muitos anos em Campinas. Falam muito de Constituição, tem Comissão de Constituição e Justiça e não seguem a Constituição. 10h01. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, Paraíba. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombrás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinha e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombrás está na mesa, com sabor e qualidade. Sombrás. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. O número de países que confirmaram presença na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 chega a 68, o que representa alta de 10% em relação ao balanço divulgado na sexta-feira. 46 delegações estão em tratativas. De acordo com a Secretaria Extraordinária para a COP30, o aumento é resultado do trabalho de uma força-tarefa coordenada pelo governo federal. O grupo tenta atender individualmente as demandas dos países que relataram mais dificuldades no acesso a hospedagens. A força-tarefa é formada pela própria Secretaria Extraordinária, a presidência do evento, o Ministério do Turismo e o governo do Pará. A conferência está marcada para novembro na capital do estado, Belém. O dólar comercial abriu o pregão em alta. No momento, a moeda americana sobe 0,13%, cotada a R$ 5,46. Os investidores aguardam novos dados sobre o mercado de trabalho americano. Os resultados podem influenciar as expectativas em torno da redução da taxa de juros do país. No ambiente interno, os holofotes estão voltados para a divulgação da balança comercial de agosto. O tenista italiano Jannik Sinner está de volta às semifinais do US Open. Em um jogo de 2 horas, o atual campeão do torneio, número 1 do mundo, bateu o compatriota Lorenzo Musetti por 3-0. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nesta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Açúcar alegre, doce, companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar. Um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar alegre, sua vida naturalmente doce. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Muito bom dia para você que está sintonizado na 101.7 FM. Se você já chegou desde cedo, fique à vontade, continua comigo aqui na nossa bancada. E você que está ligando o seu radinho agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. A gente segue junto até o meio-dia, claro, tô esperando sua participação, seu áudio, vídeo, né? Vai, participa aí do jeito que você quiser. O importante é você falar o que você quer falar. Tem algo aí na sua rua, algo no caminho para o trabalho que você queira registrar, queira que a gente debata aqui na nossa bancada? Então, utilize esse espaço. É canal aberto para você conversar comigo e com toda a equipe da CBN. Vários ouvintes aqui participando, claro. Então, vou começar pelo chat do YouTube, porque também tem transmissão em vídeo por lá. E um ouvinte nosso é o Noob Alert. Não deve ser o nome dele, né? Mas esse é o usuário. E ele falou o seguinte, ó. Minha gente, mais alguém aí ouviu uma explosão pelas bandas do Miramar e Tambaú hoje de madrugada? Era por volta das 3 da madrugada. Teve uma antes também. Bem, quero saber de você, ouvinte que mora aí nessa região. Alguém ouviu essa explosão entre Tambaú e Miramar durante a madrugada? Conta pra mim, porque a gente tenta descobrir até o que foi. Obrigado aí pela sua participação. Um beijão também pra Eliana, que disse bom dia, meus antenados ilustres jornalistas. Que alegria já tá ligadinha com vocês. Eliana, grande abraço, tá? Tem aqui mais um ouvinte participando, inclusive mandou um vídeo pra gente, que é o Marcel. Vou pedir pra o André colocar aqui, que a gente passa, né, para quem está assistindo pelo YouTube, mas eu vou descrevendo esse vídeo, claro, para vocês, que é um vídeo de trânsito. Trânsito na BR-230. Ó, muito trânsito aí. Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo. Nosso ouvinte indo em direção... A gente tem áudio desse vídeo, André? Vamos tentar colocar do início para ver se nosso ouvinte está falando aí do que ele está falando com relação ao trânsito ali na BR-230. Fala aí, Marcel. Eu não consigo andar nem 1 quilômetro aqui. Bom dia, bancada CBN. Olha a situação aqui no contorno do Mix Mateus no Bessa. Tudo parado. Faz mais de 20 minutos que eu saí dali do Mix Mateus, né? Saí da Toyota, do bairro do Bessa. Faz quase 20 minutos que eu não consigo andar nem 1 quilômetro aqui. Essa obra aqui tá um caos, um caos. Obrigado, Marcel, pela sua participação. Ele fala, Caio, precisamos ter uma previsão de entrega dessa obra. Já temos mais de 3 anos de inconveniência por conta desse trecho. Eu concordo com você, Marcel. Eu morava aí perto, né? Me mudei, ainda bem. Mas era uma complicação para chegar em casa e vir para o trabalho. Muito trânsito. E nesse momento, a gente está acompanhando desde cedo, é um grande engarrafamento que está se formando ali na BR-230. Quem está indo em direção ao Bessa já vai encontrar esse fluxo lento logo após
o viaduto de Manaíra, sentido Cabedelo. No sentido oposto também tem trânsito lento, que é justamente aí onde o Marcel está parado, a partir da Mata da Men, seguindo até o Renascer. Passou esse trecho, aí o trânsito mais fluido. Então, muita atenção para você, motorista e condutor, que vai passar por esse trecho. E aí o retão de Manaíra também está com lentidão ali próximo ao Oceania nos dois sentidos. E quem está indo em direção ao centro também vai encontrar lentidão na Tancredo Neves, logo no início ali, até o acesso ao bairro dos Ipês. Quem mais aqui participando? Vamos seguir conversando com você, nosso ouvinte. Tem aqui, ó, o Mazinho. Mazinho mandou um áudio para mim. Prometo ouvir já e comento, tá, Mazinho? Não consegui ouvir ainda. Tem também o Nor do Valentina. Bom dia, Caio. Manda um abraço para o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes. Depois que ele entrou, a segurança com roubos a banco diminuiu bastante. Obrigado, tô na escuta. Inclusive, vou aproveitar que o Nor deu esse recado aqui para lembrar que o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, vai estar daqui a pouco aqui na bancada para conversar com a gente. Então, fica por aqui, porque a conversa vai ser boa, tá? Um abraço também para o Vando, nosso ouvinte, dizendo bom dia, meu nobre amigo. Tô aqui, obrigado, um abraço, tá? Antônio Leite também participando aqui com a gente, dizendo que tá na escuta. Quem mais chegando por aqui? Flávio Saraiva, Bruno Erison em Bahia. Também, ó, Valmir Ramos, de Cruz das Armas, sempre ligado. Valmir, grande abraço para você. Maria da Penha, bom dia, Caio Ismael. Cícero Lucena e todas as demais pessoas que estiveram nessa reunião ontem só deixaram de lado saúde, emprego, geração de renda, aquecimento econômico, acessibilidade, tratamento de água e esgoto, assistência social, requalificação profissional. Não, fez uma lista aqui, praticamente tudo, né, Maria da Penha? Obrigado pela sua participação. Maria lá de Intermares, Cabedelo, grande abraço. Lucas, bom dia, Caio, sou aprovado do concurso de Bahia e saiu esse relatório do TCE falando dos contratados dos municípios na Paraíba. Entre eles está Bahia na 4ª posição com maior número de contratações. Enquanto isso, existe um concurso vigente que foi suspensa a homologação pela prefeita. Porém, o Ministério Público não vê nenhuma irregularidade grave com essa suspensão, que pode ser facilmente corrigida. Está aqui nosso ouvinte trazendo esse tema que é tão delicado e vem se arrastando, né? Fala de Bahia, mas também tem Alhandra. Alhandra também passando por essa situação, Conde também passando por essa situação. Foi inclusive assunto que também nosso outro ouvinte, o Naldo, está aqui cobrando, né, para a gente debater. Esse assunto foi trazido ontem do TCE, mas a gente volta a falar sobre isso, tá? Assim que João Paulo vier por aqui, a gente conversa um pouquinho sobre esse tema. Um abraço também para o outro Naldo, que disse, bom dia, Caio, tô ligadinho com você desde cedo. Abraço. Canindé, bom dia, Caio. Sempre na escuta, notícia da minha Paraíba. Obrigado, Canindé, um abraço. André Luiz mandou um áudio, prometo ouvir já e a gente conversa, tá, André? Um abraço também para Maria Verônica, mandou bom dia para todo mundo, e para o Márcio Araújo, lá de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Prometo conversar com você mais daqui a pouco, então manda sua mensagem, fala aí sua demanda que a gente traz aqui na nossa bancada, porque eu vou seguir com nossos assuntos, nosso giro de notícias, para te deixar bem informado, tá? São 10h13. Giro de notícias. 7 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa foram presas em Bahia, na região metropolitana aqui de João Pessoa, em uma operação nesta quarta-feira. De acordo com o delegado João Paulo Amazonas, essa ação foi motivada após a circulação de um vídeo, vocês devem lembrar, eu falei desse vídeo aqui semana passada, que mostrava criminosos armados, mais de 20 pessoas andando encapuzadas, utilizando até colete à prova de balas, andando ali pelas ruas da cidade. Pelas câmeras de segurança é possível notar que eram muitas pessoas armadas. E esses 7 presos teriam participado dessa ação, segundo a polícia. Durante a operação, houve troca de tiros com suspeitos. Um policial civil foi atingido por estilhaços no braço. Ele recebeu atendimento médico e já foi liberado sem gravidade. Um dos suspeitos também foi baleado e levado para o hospital de trauma aqui de João Pessoa, onde permanece sob custódia, e a unidade informou que o estado de saúde dele é estável. Com os suspeitos, os policiais apreenderam 2 armas de fogo de grosso calibre, munições de 3 calibres diferentes, drogas, balança de precisão, capas de coletes balísticos e equipamentos de câmera de monitoramento.
Eles foram encaminhados à carceragem da cidade da Polícia Civil, onde permanecem presos. Agora uma notícia boa, tá? O preço do litro da gasolina comum aqui em João Pessoa está sendo vendido abaixo dos R$6. Por que eu falo boa, né? Porque semana passada a gente estava registrando um aumento no preço aí de 30 centavos, 40 centavos, dependendo do posto. Agora não, todos eles baixaram novamente. Quem está dizendo isso é o Procon aqui de João Pessoa, numa pesquisa que foi divulgada nessa quarta. O levantamento encontrou uma oscilação entre R$ 5,87 no centro e em Água Fria e R$ 5,99 em outros 21 postos aqui de João Pessoa. A média é de R$ 5,97. Essa pesquisa foi feita na última terça, dia 2 de setembro. Na comparação com pesquisas anteriores, houve um aumento. O menor preço encontrado no litro da gasolina subiu 2 centavos. Já o maior valor caiu 6 centavos. (10 e 16). Para quem gosta de se planejar com antecedência, nos dias 3 a 5 de outubro, a cidade de Areia, no Brejo aqui da Paraíba, vai receber a 7ª edição do Festival das Flores. Nesse ano, o evento acontece no Hotel Escola Bruxachá, que vai reabrir as portas após 20 anos fechado, agora totalmente revitalizado. O festival promete reunir flora, cultura, artesanato, gastronomia, muita música também, atraindo visitantes de toda a região. O presidente da Atura, Leonardo Alves de Andrade, falou mais sobre esse evento. Vamos ouvir. Este é um evento já consagrado que tem como propósito estimular os pequenos negócios na cadeia produtiva de floricultura e desenvolver esta atividade em nossa região. Areia detém o título de Capital Paraibana das Flores. Há um clima que favorece ao cultivo dessas espécies de plantas que tem mercado garantido. E a Atura, dentro de sua carteira de projetos e de realização de eventos, pretende estimular essa atividade de maneira contínua, sistemática e capilar. E os pequenos negócios nas comunidades rurais sejam alvo do turismo, sejam visitadas pelos turistas que vêm a Areia. Areia é uma cidade que tem no turismo uma das suas atividades econômicas mais expressivas e, portanto, estes eventos, particularmente o 7º Festival de Flores, tem como objetivo maior estimular a produção de plantas ornamentais e de flores dentro da cadeia produtiva e dos produtos associados ao turismo. Portanto, nós convidamos a todos para, no período de 3 a 5 de outubro, visitarem Areia, fazerem negócios e se encantar com o turismo de experiência que a nossa cidade propicia e oferece a todos que aqui chegarem. Além de ser uma ótima visita lá no antigo Hotel Bruxachá, né? Quem foi nos seus tempos áureos, era uma coisa linda, cheia de redes, então foi reaberto, revitalizado, vale a pena demais. Além de visitar a cidade de Areia, que é outra belezura, vale a pena você juntar aí sua tropa e visitar Areia nesse fim de semana e também em outubro, quando vai acontecer esse evento para você já ir se programando. Agora são 10 horas e 18 minutos. Estamos em setembro, né? Mês dedicado à prevenção do suicídio, e João Pessoa reforça o atendimento com cuidados da saúde mental. A população deve contar com atendimentos psicológicos gratuitos em diferentes pontos da cidade. Isso é uma ótima iniciativa que busca acolher, orientar e oferecer apoio a quem está precisando. Então, quem traz os detalhes para a gente é Guilherme Bezerra, que está aqui. Oi, Guilherme. Oi, Caio, mais uma vez bom dia para você. Um assunto de extrema relevância, não só no Setembro Amarelo, mas a gente aproveita esse momento anual para poder disseminar a boa palavra e destruir estigmas e falar abertamente sobre um assunto tão importante. Você citou o tema da campanha, né? Sempre é a prevenção ao suicídio, mas a gente amplia esse debate, porque a pessoa não deve procurar ajuda só quando chegar num caso extremo. A gente está aqui para mostrar que existem serviços na base. Se você está sentindo que não está bem, que está precisando de um acompanhamento, seja algo pontual, seja algo do dia a dia, o começo de algo que pode se complicar, procure ajuda. Não espere a situação escalar para
um nível preocupante e extremo. Existem acompanhamentos para situações do dia a dia que podem ser resolvidas, tá? Falando de João Pessoa, a cidade ela tem algumas policlínicas de atendimentos gerais, tem as unidades básicas de saúde e tem 4 CAPs, que são esses centros de atendimento psicossocial mais específicos. Espalhados por esses braços da saúde da capital, acontecem os atendimentos em relação à saúde mental. Eu conversei com a Alessandra Cruz, ela cuida da gerência de saúde mental dentro da Secretaria de Saúde da Prefeitura de João Pessoa. Ela me conta que existem uma série de atendimentos que acontecem e que o ideal é a pessoa inicialmente procurar a unidade básica de saúde ali, o posto da sua região, para conseguir um encaminhamento ou ir direto para o centro de atenção à vida que fica na Policlínica de Jaguaribe. Unidade de saúde para o encaminhamento para as policlínicas. Procura o centro de referência de cuidado à vida, no que se fala ansiedade, no olhar da depressão, no estado moderado. Nós temos o centro de referência de cuidado à vida, que também é uma demanda espontânea. Lá a gente tem os psicólogos que fazem esse acolhimento para esta demanda citada. Contudo, se houver a necessidade, após o olhar inicial das terapias para um encaminhamento ao psiquiatra, o centro também dispõe. Mas colocando em ênfase que, primeiramente, a terapia como o modelo de cuidado inicial. Vamos trocar em miúdos, Caio, para o pessoal entender exatamente o que a gente está falando e saber onde procurar esse serviço. Primeiro, o que a gente sempre fala aqui em relação ao atendimento especializado à saúde. A indicação primeira é: vá no seu posto, converse com o médico e peça um encaminhamento. Isso serve para qualquer especialidade que você esteja procurando. Psicológica, ortopedia, cardiologia. Agora, existe o Centro Especializado de Atenção à Vida, que fica dentro da Policlínica de Jaguaribe. Esse ambiente também atende livre demanda, você não precisa do encaminhamento. Então, você sentiu que precisa do atendimento especializado com mais urgência, pode ir lá procurar. E a partir desses 2 lugares, você pode conseguir um encaminhamento para o CAPS. Pode chegar no CAPS de livre e espontânea vontade? Pode também. Mas o ideal é você procurar alguém que lhe encaminhe, a não ser que o caso seja grave. Aqui em João Pessoa são 4 CAPs que existem espalhados pela cidade. Um de atendimento especializado à infância, outro especializado em vícios, ou abuso de drogas ou em álcool, e os outros 2 de atendimentos gerais, focados em questões de saúde mental. Falando especificamente desse serviço tão importante, Caio, que é o CAPS, a gente queria aproveitar essa oportunidade de Setembro Amarelo para discutir o estigma que esse centro sofre, não só aqui em João Pessoa, mas no Brasil inteiro. O CAPS, ele virou, infelizmente, sinônimo de piada, até em rede social, nas conversas do dia a dia, e como se já não existisse um estigma muito grande para pessoas que estão ali cuidando de casos de doenças relacionadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, borderline. Criou-se um estigma a partir da procura ao CAPS. A pessoa que frequenta o CAPS, a pessoa que tem consulta lá, que vai pegar remédio, a famosa fila do CAPS, como também virou alvo de piada. A Alessandra comentou comigo sobre a importância de tirar esse estigma e os resultados que essa ferramenta tão importante consegue alcançar. O CAPS não pode ser tratado como um dispositivo de brincadeira, de aliviar a tensão, como tem acontecido com os memes nas redes sociais. CAPS é um lugar sério. Nos CAPS nós temos as pessoas com transtornos mentais, que quando não existia CAPS, não se tinha esse cuidado. As pessoas que procuram os CAPS, que convivem de uma forma ampla na sua vida diária. Nós temos pessoas dentro dos CAPS que voltaram a trabalhar, que não têm mais dificuldade de ser reconhecida dentro do processo de trabalho econômico. Nós temos a inclusão dessas pessoas, a ressocialização dessas pessoas. Nos CAPS nós trabalhamos com projeto terapêutico singular. Por que projeto terapêutico singular? Porque a receita que serve para mim, o projeto de vida que serve para mim, pode não servir para o outro. Então, Caio, como a Alessandra falou, a criação e a ampliação do CAPS
vem também no movimento de maior reconhecimento que existe questões de saúde mental na sociedade, que existem pessoas que estão sofrendo com isso e que, por causa desse sofrimento, não conseguem se inserir plenamente na sociedade. Então, esse ambiente, além de trazer as consultas, trazer o remédio, trazer a atenção, também traz a ressocialização da pessoa. A pessoa volta ao mercado do trabalho, volta plenamente às suas atividades sociais. Essa é a importância de uma ferramenta como o CAPS, que aqui em João Pessoa existem 4, que a gente reforça. O público pode procurar de livre e espontânea demanda, mas é importante passar por outros graus de atendimento, como a Unidade Básica de Saúde e o Centro de Atenção Especializado à Vida no bairro de Jaguaribe, que, segundo o Alessandro, inclusive, estão procurando outra sede. Existe nesse momento uma conversa na Prefeitura sobre isso, mas por enquanto dentro da Policlínica de Jaguaribe. Outro serviço que acontece aqui em João Pessoa, gratuito para a comunidade, acontece dentro da UFPB. Vocês sabem, a UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, tem o curso de psicologia lá, e na sede do campus 1 aqui da UFPB, que fica no Castelo Branco, tem a Clínica Escola de Psicologia, que é uma ferramenta em que psicólogos e estudantes de psicologia prestam atendimento gratuito para a sociedade. É também uma forma de treinamento para novos profissionais da psicologia, mas não só isso, tem profissionais formados também, como o que eu conheci, porque também é uma ferramenta de extensão, que é um dos pilares da universidade, para quem conhece, né? O ensino da universidade, extensão, pesquisa e o ensino. Então faz parte do devolver à comunidade, como é chamado dentro das universidades. Eu conversei com o psicólogo Biratão Oliveira e ele me contou um pouco quais atendimentos são oferecidos dentro da Clínica Escola da UFPB. É uma ferramenta importante, não somente de atendimento à comunidade universitária e ao público externo, mas também de formação, de capacitação. É um instrumento de pesquisa, de extensão, para que a universidade possa também estar aprofundando essa discussão também com seus discentes e com a comunidade de uma forma geral. E ela funciona de segunda a sexta, né, com apenas um intervalo para almoço. Nós temos diversos serviços e modalidades de atendimento que são ofertados, desde a psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, o plantão psicológico, que funciona nas quartas e nas sextas, e vários outros projetos de extensão que atendem públicos específicos. Aí eu perguntei para ele também sobre como ter acesso a esses atendimentos. A gente já reforça aqui um endereço importante, que é o Instagram da Clínica Escola, do NAEPS, que é esse projeto de extensão que acontece lá. Tem o Clínica Escola UFPB e tem o NAEPS UFPB. São redes sociais importantes para o pessoal acompanhar, porque eles divulgam lá quando está acontecendo as inscrições. O Biratã explica melhor. Nós temos outras modalidades de atendimento que não requer inscrição, que é exatamente o plantão psicológico, né? O plantão psicológico, nós temos 2 projetos de extensão que realizam esses atendimentos, né, em relação ao plantão. O primeiro é o NAEPS, que é o Núcleo de Acolhimento e Escuta Psicológica, né, que funciona todas as quartas-feiras, de 8 às 11 e de 1 às 16. Há também a possibilidade de atendimento online, né, neste período, que funciona exatamente de 18 às 20, e na quarta-feira. E também nós temos o plantão, né, que é o atendimento presencial do projeto Psicologia Clínica, Existência e Sociedade. Em resumo, Caio, existem serviços gratuitos, é um serviço importante, e não deixe para procurar ajuda quando for tarde demais apenas. Procure ajuda assim que precisar. Tá aí dado o recado. Obrigado, Guilherme, pelas informações. São 10h29, aqui na CBN você acompanha trânsito em tempo real. E nossos ouvintes nos ajudam nisso, ó. Vamos ouvir aí o áudio do Maurício Carneiro, mandou lá no nosso WhatsApp 981324088. Fala aí, Maurício. Oi, Caio, bom dia. Eu estava passando agora mesmo aqui pela Beira Rio, um desses caminhões carreta, né, plataforma que carrega essas máquinas pesadas. Acho que ela tem 3 divisões. Ela foi fazer saindo da Beira Rio para a lateral do Espaço Cultural. Aí acabou batendo lá no carro e o trânsito lá está bem parado. Isso foi agora, uns 5 minutos.
Tá aí, atenção para você então, que vai passar por esse trecho da Beira Rio. Obrigado, Maurício Carneiro, pelas informações. O nosso ouvinte Marcel também enviou um vídeo com áudio, né, para você aí saber como é que tá o trânsito na BR-230, quem tá saindo, passando pelo Renascer em direção ao viaduto de Manaíra. Achei a origem do caos. Esse guincho aqui tá parado, inclusive tem PRF aqui no local, mas esse guincho aqui tá deixando uma faixa só do trânsito. Tá aí você que tá saindo de Intermares em direção a João Pessoa, vai encontrar trânsito lento nessa manhã por causa da obra do viaduto, tá? E no sentido oposto também, logo após o viaduto de Manaíra, já tem trânsito lento em direção a Cabedelo. Obrigado, Marcel, pelas informações. Um outro ouvinte, André, também falando sobre esse tema. Fala aí, André. Bom dia, Caio. Infelizmente, a gente só tem vontade de ser cidade grande, né? Porque uma cidade grande que se preze não faz um serviço desse de colocação de estaca na hora do fluxo, né? Tem aí um dia de domingo aí para ser colocado essas estacas, mas eles preferem colocar essas estacas no horário do fluxo enorme, né, no caso. Aí, meu amigo, paciência, viu? Ontem também passei aí uns 40 minutos para sair daí. Cada colocação dessas estacas aí dessa ponte aí, né, desse viaduto aí. Poderia muito bem ser feito no domingo, né? Mas onde não atrapalha, ninguém vê, né? O serviço. Obrigado, André, pela sua participação. Já converso mais com você, ouvinte, porque tem notícia nacional chegando agora. São 10h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Polícia Federal faz em São Paulo uma operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos. Os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de valores e bloqueio de bens. Até o momento, 3 pessoas foram presas e R$700 mil apreendidos. A ação é desdobramento da Operação Colossos, realizada em janeiro de 2024. Na ocasião, os policiais prenderam o chefe de uma rede criminosa, conhecido como Rei do Cripto, que chegou a movimentar mais de 50 bilhões de reais em criptoativos. A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou pelo menos 228 tiroteios em agosto, que representa aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 59 pessoas baleadas morreram, queda de 13% no período comparado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado. A Raizen informou que encerrou a parceria iniciada em 2019 com a FENSA e deixou a rede de mercados OXXO. O fim do acordo não acarreta qualquer pagamento entre as partes. A Raizen ficará com mais de 1.200 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café, que continuarão no modelo de franquias integrado à rede de postos. Já a FENSA receberá cerca de 600 mercados da marca OXXO e o centro de distribuição em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, aos 139.968 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,45. O euro vale R$ 6,35, leve queda de 0,02%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Tem joias de ouro e precisa de dinheiro? Em João Pessoa, a hora de transformar seu ouro em dinheiro é agora. Na Ouro do Brasil, oferecemos avaliação rápida, preço justo e pagamento imediato. Segurança, transparência e atendimento personalizado para você sair satisfeito. Não deixe seu ouro parado. Venha fazer uma avaliação sem compromisso. Ouro do Brasil, reconhecida em
3 estados, porque entende de valor. No coração de Tambaú, para melhor te atender. Ligue agora, 83-3206-0925. Instagram, @Ouro do Brasil. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis, você nunca viu um cinema assim. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos. A Secretaria de Segurança Pública aqui da Paraíba firmou com o Ministério Público um termo de cooperação técnica para estabelecer ações integradas no combate a organizações criminosas. Um outro foco é também fortalecer o trabalho de inteligência e segurança institucional. Então, sobre esse e outros assuntos, nós recebemos, a partir de agora, o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, para conversar com a gente. Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Caio, Felipe, João Paulo, todos que fazem parte da técnica aqui. Uma satisfação, uma alegria poder participar. Voltar aqui aos estúdios e a gente interagir um pouco sobre nossa pasta. Isso, quem quiser participar pode mandar mensagem no 981324088, que é o nosso WhatsApp, e não esquece que também tem transmissão em vídeo, então se quiser assistir a essa entrevista é só acessar o canal da CBN Paraíba lá no YouTube. Secretário, começo te perguntando então do que se trata exatamente esse termo de cooperação e o que é que o Ministério Público e a Secretaria pretendem alcançar com esse termo de cooperação. Esse documento assinado, formalizado, agora com o novo Procurador-Geral, o doutor Leonardo, e também com o nosso coordenador do GAECO, doutor Otávio Paulo Neto, firmado entre o Ministério Público e o GAECO e a Secretaria de Segurança e Polícia Civil, ele formaliza algumas ações que a gente já vem desenvolvendo, né, assim, no Estado e fora do Estado. A gente tem várias operações e várias ações em conjunto, já em andamento, já realizadas e em andamento, mas ele formaliza, manda uma mensagem muito forte, muito importante para todos aqueles que acompanham a segurança pública, para a criminalidade principalmente, porque agora a gente vai conseguir ter, com esse instrumento, um compartilhamento de soluções de tecnologia, de inteligência, ações operacionais mais focadas. Nós teremos uma base avançada, um núcleo da DRACO, da Polícia Civil, trabalhando junto, dentro, integrado com o GAECO. Isso é inédito no país. A gente teve a oportunidade de, no Ministério da Justiça, fazer um evento e lá foram apresentadas as boas práticas de integração no país, e a única e a melhor boa prática apresentada foi exatamente a cooperação que tem o nosso GAECO com o doutor Otávio Paulo Neto e a DRACO com a Polícia Civil. Isso foi falado e relatado pelo próprio, pela direção do Ministério, secretário nacional de Segurança Pública, doutor Sarrubo, e outros que estavam também no evento, e fizeram uma apresentação conjunta já de ações que vêm sendo desenvolvidas, e agora a gente vai ter mais ainda esse passo no sentido de fortalecer. É importante registrar, fortalecer dentro do Estado essas ações que já vinham sendo tratadas, mas agora com mais proximidade, vão compartilhar do mesmo espaço físico, mas também avançar fora do Estado, com outros GAECOS que temos aí fora do Estado e com outras polícias civis, sobretudo com as inteligências. Então, a gente precisa intensificar, é o objeto daquele termo de cooperação, acordo de cooperação, exatamente sufocar e combater cada vez mais essas organizações criminosas que insistem em transitar pelo país e pelo Estado. Na prática, para quem não acompanha a segurança pública, o que essa interação entre Ministério Público e Secretaria pode ajudar ou pode acelerar esse processo? Porque, na verdade, faziam-se trabalhos separados, né? Estava cada um ali no seu canto fazendo. Agora, junto, isso acelera o processo, isso dá mais material para que se combata o crime organizado, o que na prática isso pode levar? Acelera a resposta fica mais qualificada. Para ter uma ideia, ano passado, em 2024,
quando a gente conseguiu diagnosticar bem e ter um organograma dos criminosos que estavam aqui interferindo na dinâmica criminal do nosso estado, a gente identificou que essa grande maioria estavam fora do estado. E foram realizados trabalhos conjuntos com o GAECO e com a Polícia Civil, com a DRACO, e eles realizaram, só ano passado, quase 100 prisões fora do estado, mas de criminosos que são daqui, estavam foragidos em outros estados, sob a proteção do crime, e de lá encaminhando armas, drogas, ordens de execução. Essas quase 100 prisões, elas tiveram um resultado direto na dinâmica da segurança pública do estado, porque a gente conseguiu desarticular esses grupos, cortar a cabeça de alguns que estavam comandando essas ações e mantê-los presos e isolados. E a dinâmica criminal do estado, naturalmente, muda. E a gente já consegue ter resultados em algumas áreas. Então, a exemplo do que já vinha acontecendo, a gente vai ter muito mais velocidade nas respostas e na integração e na cooperação das ações. Estamos conversando com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, sobre um termo de cooperação técnica que estabelece ações integradas para combater organizações criminosas, que foi firmado junto com o Ministério Público da Paraíba. Secretário, o senhor falou sobre o trabalho de inteligência. Por que ele é tão importante e o que é que a gente pode dizer, que ações ou melhorias precisam ser implementadas ou estão sendo implementadas para que essa inteligência ajude o campo, ajude quem está na rua também fazendo esse trabalho direto de enfrentamento? Caio, ele é fundamental. Acho que um dos grandes responsáveis pelos resultados que a gente está conseguindo ter no estado, de uma maneira geral, vem das inteligências. A gente tem inteligência integrada da Secretaria de Segurança Pública, com a da Secretaria, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Administração Penitenciária e GAECO. Além desses atores, a gente acrescenta ainda que tem uma cooperação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente consegue integrar essas ações, as respostas elas ficam muito mais assertivas. Muita coisa que acontece na rua, ou que deixa de acontecer na rua, e não chega ao conhecimento da imprensa, João Paulo, nem chega ao conhecimento da população, existe um grande número de crimes que são evitados pela inteligência sem esse conhecimento da imprensa e da população. A gente consegue com isso realizar, vou dar exemplo, a gente consegue com isso realizar prisões sem sequer ter sido divulgadas, apreensões de armas e de drogas, muitas vezes antes de chegar no estado, esse tem sido um foco da gente, muitas apreensões de arma e droga que vêm circulando pelo país, a gente já consegue hoje ter um monitoramento de alguns desses núcleos e realizar essas prisões antecipadamente em outros estados, como a gente tem cooperação com o Paraná, tivemos cooperação também com estados do norte, do Acre principalmente, e na Fonte. Então, a gente conseguiu aqui, com as inteligências, desencadear algumas entradas de arma que tinha no nosso estado. Uma que entrava por Caruaru e Campina Grande, e a gente conseguiu com aquilo identificar que era um criminoso, que tinha conexão com o Rio de Janeiro, mas que estava aqui, era um paraibano, que estava aqui fazendo essa entrada de armas por Caruaru, mas era de uma facção do Sudeste. A gente desarticulou isso, realizou uma grande quantidade de apreensões de armas, e numa dessas operações ele reagiu e morreu, fugiu de um cerco em Pernambuco, ali foi apreendida grande quantidade de armas pesadas e muita munição, e fugiu para o Maranhão, e lá houve nova tentativa de captura, ele reagiu, no confronto ele faleceu, morreu, e apreendido novamente fuzis e munições. E a coincidência, que não é coincidência na verdade, a semelhança dessas armas que estavam no Maranhão, que estavam em Pernambuco, era o mesmo estilo e tipo de arma e carregador que a gente estava encontrando em Bahia. Esse criminoso era de Bahia. Além disso, uma entrada de armas que vinha do sertão. E vocês vão lembrar, numa tentativa de um assalto a um carro forte, foi apreendido uma metralhadora .50, mais de 1.500 munições de fuzil, fora outros fuzis, 5.56, 7.62, que vinham entrando pelo sertão também. Então, essas entradas de arma e munição e droga a gente tem conseguido mapear. Isso é graças às inteligências. Então, o papel da inteligência é fundamental. Muita coisa acontece na rua, para o direcionamento de um policiamento, de uma ação, de uma operação, ela vem da inteligência. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer, reconhecer esse importante papel da inteligência, fortalecer essas ações
investir em tecnologia, investir na capacitação desses policiais, porque a gente consegue com isso colocar, como diz, na frente do gol para realizar a prisão, a operação, a apreensão. Então isso tem sido fundamental. Secretário, a gente tem percebido, né, pelo que o senhor está falando e como morador da Paraíba, né, e quem acompanha as ações policiais, que essas facções, esses grupos criminosos, eles são transnacionais, né? Eles já têm essa organização, não é só um bandido da Paraíba, nem só do Rio Grande do Norte, eles estão organizados, eles estão trabalhando em conjunto, muitas vezes. O senhor acredita que precisa de uma ação coordenada nacionalmente? Você acredita que o governo federal, por exemplo, deveria encabeçar uma ação coordenada nesse combate a essas organizações criminosas que estão até indo para fora do país? Ou o senhor acha que esse trabalho coordenado entre os estados já seria o suficiente? Não, eu acredito que precisa de que é necessário ter uma coordenação nacional. A gente está diante de um país com dimensões continentais. O Brasil é gigante, a gente tem 5 regiões e algumas vezes totalmente diferente a realidade de uma da outra. Você andar na região Nordeste, você transitar na região Norte, o combate do crime é diferente. A gente tem particularidades, por exemplo, eu estou hoje na missão de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. E tivemos agora um dos encontros nacional de secretários de segurança em Manaus. E lá a gente ouvindo relatos, a dinâmica do crime, enquanto a gente aqui pleiteia viaturas ou motos, lá a dinâmica do crime é barco, helicóptero, avião. Então, são 62 municípios que 98% não tem acesso de estrada, é rio. Então, essa visão macro é preciso que tenha por parte do governo federal, tratando as regiões de maneira, naturalmente, cada um com sua particularidade, e a nossa região Nordeste também. A gente está encravado, a gente às vezes esquece do debate, Felipe, mas a região Nordeste, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e a região Nordeste é a região mais violenta do Brasil. E a Paraíba está dentro da região Nordeste, a gente não pode desconsiderar isso. A gente não está aqui na região Sudeste, ou alguns estados que têm Sul, que tem um índice de criminalidade menor, a realidade cultural totalmente diferente. Nós estamos, a Paraíba, encravados no Nordeste, que é a região mais violenta do país. A gente está... Essas ações que a gente precisa fazer com muita gestão, com muito trabalho operacional e de inteligência e investimentos na segurança pública, cada estado vem fazendo o seu, mas vem fazendo muitas vezes porque foi abandonado por decisões do Poder Executivo Federal. Então, cada um ou faz sua lição de casa, ou então você fica abandonado. A gente tem a sorte agora de ter, com essa nova gestão do presidente Lula, uma equipe que o secretário nacional de Segurança Pública, doutor Sarrubo, que é um promotor de carreira, conhece a dinâmica da criminalidade, foi de GAECO, doutor Rodinei também, que cuida da parte de operações do Ministério Público, foi de GAECO. Então, são pessoas que já vêm ali de uma dinâmica de combate ao crime, e isso tem nos trazido oportunidades diferentes nos últimos tempos para que a gente possa integrar essas ações, e isso já começa a acontecer. Agora a gente precisa intensificar e fazer com que isso seja rotina, senão fica cada estado fazendo o seu. E vou dar o exemplo, no Ministério da Justiça, nessa apresentação que tiveram lá, doutor Otávio Paulo Neto e o delegado da Draco, daqui, eles fizeram a apresentação conjunta. Quem estava assistindo, João Paulo, promotores e delegados, ficaram abismados com a capacidade de integração dos dois. E disseram, rapaz, esse é o exemplo que a gente quer para o resto do país. Só que isso precisa ter uma articulação nacional para dizer, ó, tem boa prática aqui. Vamos reproduzir isso. Vamos reproduzir, tem uma boa prática na Paraíba, tem uma boa prática em São Paulo, no Rio, e reproduzir isso. Agora, enquanto isso não acontece, isoladamente a gente tem que ir cuidando de casa e fazendo o dever de casa, e a gente tem procurado fazer aqui com muita energia e com muita responsabilidade. Estamos conversando com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes. Felipe Nunes tem pergunta para o senhor. Secretário, em razão das ações violentas desses grupos criminosos que amedrontam muitas vezes a população, aqui na Paraíba, alguns casos têm acontecido e chamado a atenção, se discute ainda de forma especulativa e de forma como uma conjectura ainda, a possibilidade de se classificar esses grupos como terroristas, ou que praticam ações terroristas. O senhor seria favorável a essa classificação? Felipe, tem muitas...
a gente recentemente, o Colégio de Secretários, o Conselho Nacional de Secretários, elaborou uma série de propostas legislativas dentro da realidade de cada estado, naturalmente, muitas propostas das regiões, e a gente conseguiu compilar ali 10 propostas e entregamos recentemente ao presidente Hugo Mota, que está dando o devido encaminhamento para que a gente tenha esse processamento na alteração de legislação infraconstitucional. A PEC está tramitando, é outro trâmite e outra visão, mas os secretários entendem que é mais urgente. E o combate ao crime organizado, ele é um dos pontos de proposta ali, algumas delas inclusive. Então, algumas ações que o crime organizado tem praticado, realmente elas podem se enquadrar e merecem até uma alteração legislativa nesse sentido, porque são ações de extrema violência contra a população. Basta ver aquelas ações que a gente tinha aqui no estado e no país inteiro, de fechar a cidade, de novo cangaço, aquelas ações com muita violência. Aquilo ali prejudica a dinâmica econômica de uma cidade, faz vítimas fatais, agem com muita violência com arma de grosso calibre, né, subjugam o Estado, desafiam as autoridades. Então, isso são alguns requisitos que precisam ser ali colocados para a gente poder avançar. Agora, eu acredito que, mesmo que não seja nessa tipificação de terrorismo, mas que a gente tem que endurecer mais ainda essa legislação com relação ao combate ao crime organizado. A gente não pode ficar sentado, aguardando, achando que não vai acontecer com a gente. A Paraíba sempre foi um estado pacato, pacífico, mas a gente precisa entender que a criminalidade ela é dinâmica, como você bem colocou, ela não está só no Nordeste, nem só no Brasil. A gente tem eventos que vêm da região da América Latina inteira. A gente tem influência, droga e armas que vêm tanto do Peru, Colômbia, cruzam todo o país, chegam na Paraíba e a culpa é da polícia da Paraíba? Não, a polícia da Paraíba está tirando de circulação. A gente como enxugar gelo. Exatamente. O que é que a gente tem? De 2019 para cá, João Paulo, a gente tem quase 24 mil armas apreendidas no estado. Aí eu pergunto, no Nordeste a gente tem fábrica de armas para ter esse monte de arma aqui circulando clandestinamente, de maneira irregular? E digo mais, dessas armas de 2009 para cá, quando houve a abertura para 9mm para a população, a grande quantidade de armas, pistolas e munições apreendidas hoje são 9mm, armas novas, que foram colocadas em circulação a partir de 2019 com o gestor presidente da época. Aquela abertura que você se refere, né? A flexibilização para o acesso às armas da população. A gente está colhendo os frutos negativos agora. Muito. A gente está colhendo os frutos negativos agora, daquela abertura indiscriminada, porque muitos precisam ter, precisam ter seus portes de arma, eu digo, fora as forças de segurança, e cada um justificando, como fazia na Polícia Federal. Agora, flexibilizar daquela forma que foi, e o exemplo é esse, grande quantidade de pistolas apreendidas hoje no estado e munição são 9mm. A gente não tinha, 9mm era só nas Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Aí depois abriu para as Forças de Segurança dos estados, Força de Segurança, então mesmo tratamento. Mas aí você abriu para a população, e o que foi que a gente começou a ver? Muito desvio de armas e munições. Muita abertura indiscriminada de clubes de tiro e inscrição de CAC, e eu não vou aqui generalizar, mas eu vou dizer vários fatos concretos que tem, que ali eram só uma fachada para poder colocar na mão do crime, porque tinham facilidade de aquisição de arma, um volume muito grande de aquisição de arma e munição, era só uma fachada para entrar e colocar na mão do crime. Então você estava ali comprando armas, em tese legais, e repassando para o crime, e no país inteiro, montando boletins de ocorrência dizendo que foi furtado ou que foi roubado, quando na verdade era um jogo. E isso está sendo descoberto, em vários estados já tem essas descobertas. Inclusive então, aqui em Cabedelo, né? Exato. Recorrentemente, um clube de tiros era assaltado e levavam todas as armas. Era até a discussão que eu trazia, se você tem arma num local, você tem que garantir a segurança para que essa arma não saia de lá. Exatamente. Então, e aconteceu muito no país afora, esse tipo de postura. Então, a gente precisa... a gente hoje, infelizmente, colhe parte das armas e munições que circulam
fazem parte de uma decisão ruim que foi tomada em 2019, que foi essa aceleração de entrada de armas indiscriminada, e os exemplos são claros, né? Secretário, a gente tem outra temática que também tem relação com decisões políticas, administrativas, que é a questão das câmeras corporais dos policiais aqui da Paraíba. O Estado já comprou alguns equipamentos, também conseguiu recursos de um edital do governo federal para adquirir novos equipamentos nesse sentido, mas até agora essas câmeras não começaram a ser implantadas e ter uma funcionalidade no dia a dia desses policiais. Por que essas câmeras até agora não foram implantadas? Ô, João, foi boa sua colocação. A gente, quando houve a decisão, tanto nossa como do próprio governador, de implantar as câmeras, foi uma decisão muito tranquila, porque a gente sempre teve a visão de que esses equipamentos são para proteger a ação policial, dar cada vez mais legitimidade à ação policial, né? Diferente de discursos que foram empregados, que era com outras finalidades, mas esse sempre foi o objetivo. A gente fez a aquisição de 500, como você colocou, já colocamos para utilizar, e foram utilizadas nos grandes eventos agora do São João, no estado. Todas elas? As 500 foram utilizadas, mas não em todos os municípios, porque a gente tem que ter as bases de recarregamento delas. Então, a gente utilizou em Campina Grande, Patos e alguns outros municípios. E a gente tem 500 que foram distribuídas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, estão na fase, a gente distribuiu, capacitou. Agora eles estão finalizando a instalação dessas bases de recarregamento, isso já deve ter finalizado pelo tempo, e muitos já estão utilizando. Agora, em razão do volume, a gente não vai conseguir ver em todas as áreas. Mas aqui, por exemplo, em João Pessoa, foi distribuído para o 1º Batalhão, para o 5º Batalhão, os 2 batalhões maiores, o Batalhão de Turismo, salvo engano, ia também para o Batalhão de Trânsito. Então, já estão sendo utilizadas? Sim, já estão sendo utilizadas nessas unidades. Em razão do volume. A perspectiva da gente é com esse novo edital que foi encontrado agora, que a Paraíba foi habilitada de mais 450 equipamentos, a gente adquirir esses mais 450. Esses são específicos para a Polícia Militar. O edital do Ministério da Justiça foi específico para a Polícia Militar. E houve uma dúvida no começo de quem iria adquirir os equipamentos. Se o MJ, o Ministério da Justiça, adquiria e repassava para os estados, ou se cada estado adquiria o seu. No final decidiram, não, vocês adquirem. Então a gente está lutando para tentar adquirir mais essas 450 e distribuir melhor, para você começar a ter mais visibilidade dos próprios equipamentos no fardamento dos policiais. Tem prazo, secretário, para quando isso deve acontecer? O processo licitatório foi aberto esse ano? A gente estava tentando identificar algumas atas do próprio Ministério da Justiça para ter mais velocidade nessa aquisição. O procedimento é muito burocrático, mas aí, assim, enfim, eu não posso lhe dar um prazo, nem sei se esse ano ainda, mas assim, o que atrasou um pouco foi a decisão de quem iria adquirir, se o Ministério da Justiça ou se repassar de fato para os estados fazerem isso. Secretário, a Paraíba passou a contar com a implantação da Central de Regulação de Vagas para controlar a questão das vagas nos presídios. Essa tem sido uma preocupação da Secretaria no sentido de fato, organizar melhor essa distribuição sem promover o desencarceramento também? Com certeza. Aqui a gente, desde 2019, estabeleceu a dinâmica da segurança pública. Ela não pode ser isolada só com a força policial ou só com a Secretaria de Segurança. Então, é tanto que o governador compreendeu que trazer a Secretaria de Administração Penitenciária para andar junto e discutir essas questões conjuntas foi sempre uma prioridade. Então, esses movimentos que acontecem e terão impacto direto no nosso sistema penitenciário são do nosso interesse também, até porque vão ter consequências, trazer consequências para a dinâmica da segurança pública. A gente acompanha isso de perto com o Dr. João Alves. A gente precisa, eu tenho certeza que a ideia dessa ação é a gente conseguir separar aqueles que verdadeiramente precisam ter um tratamento duro, aqueles faccionados que praticaram crimes declaradamente de organização criminosa, que praticaram crimes graves contra a vida, contra o patrimônio, contra a infância e adolescência, alguns desses tipos penais, contra as mulheres, feminicídio, tráfico de drogas. Esses tipos penais eu tenho certeza que deve estar no radar para ter um endurecimento
né, e não a flexibilização, mas sim um endurecimento no cumprimento das penas e na aceleração das instruções processuais, porque isso faz parte, instrução para a condenação. E aqueles que, no entender do Poder Judiciário, puderem ter essa flexibilidade de ir para a rua com algum benefício, tudo bem. Agora, há, evidentemente, essa discussão é nacional, um receio generalizado de como isso funcionará. E muitas dúvidas de como isto funcionará, mas, assim, a nossa esperança, e a gente tem tratado isso com o Judiciário e a Secretaria de Administração Penitenciária, é nesse sentido, de que, de fato, deem o tratamento duro e específico para aqueles que precisam disso. Porque, senão, a gente vai gerar muitos problemas, como a gente hoje vê na rua. A gente tem isso que eu pergunto, secretário, a segurança pública, tem tido dificuldade para conviver, por exemplo, e assegurar a segurança diante de saídas de presos, saídas temporárias, pessoas que deveriam estar no regime semiaberto, mas que acabaram por falta de estrutura do próprio Estado, nas unidades penitenciárias, indo diretamente para os regimes já abertos. Como é que vocês têm lidado com essas situações? A gente vai vir com notícias nacionais agora da CBN. Na volta o senhor responde essa pergunta, tá? São 11 horas em ponto. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Um brasileiro está entre os mais de 20 feridos no acidente com um bondinho, símbolo da cidade de Lisboa. A informação foi confirmada pelo Consulado do Brasil na capital portuguesa. Segundo a representação diplomática, o homem ficou levemente ferido e já foi liberado do hospital. O número de mortes chega a 17. O bondinho que descarrilou é conhecido como Elevador da Glória e transporta 3 milhões de pessoas por ano. Um dos cabos arrebentou e os freios não evitaram a descida acelerada do vagão até bater contra um prédio. A Companhia de Transporte Municipal informou que o veículo passava por inspeções diárias. O Brasil se tornou o terceiro maior destino de investimentos chineses no mundo e o número 1 fora da Europa. É o que mostra um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China. O volume mais que dobrou em 2024 na comparação com o ano anterior e chegou a 4 bilhões e 200 milhões de dólares. A seleção brasileira masculina de futebol enfrenta o Chile às 9h30 da noite de hoje no Maracanã, no penúltimo jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O time que vai entrar em campo deve ter na defesa Alisson, Marquinhos e Gabriel Magalhães. E a linha ofensiva formada por Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti disse que ainda fará muitas mudanças antes de definir a lista final de convocados daqui a 8 meses. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir, na Principal do José Américo, fone 3231-1513. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Estamos de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM.
Fique à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira hora da nossa programação local. Passamos amanhã juntos por aqui, né? Das 9 ao meio-dia, você já chega ao almoço sabendo de tudo que acontece na Paraíba. E aqui na nossa bancada, quem já estava acompanhando, né, sabe quem é o nosso entrevistado. Você que está chegando agora, estamos conversando com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, falando sobre vários assuntos. E, João Paulo Medeiros, vou pedir para você repetir, João, sua pergunta, né? Havia feito uma pergunta antes do repórter CBN, para que o secretário possa concluir aqui seu pensamento. Isso, Caio. O secretário falava sobre a questão das penitenciárias do Estado, sobre essa complexidade que é combater o crime, que merece respostas de vários órgãos, né? De forma paralela, e eu perguntava sobre a questão da dificuldade, se a segurança pública aqui da Paraíba tem dificuldade com relação ao combate à reincidência criminal, de muitos presos que vão para os penitenciários, depois voltam para as ruas com progressão de regime e acabam envolvidos novamente com delitos, com crimes. Como é que está essa situação hoje, secretário? Qual a avaliação que o senhor faz desses casos, dessa taxa de reincidência criminal que nós temos hoje aqui na Paraíba? João, existe dificuldade, sim. Essa dificuldade não é só do nosso estado, da Paraíba, mas do Brasil inteiro. A gente vê reiterados casos tanto de reincidência criminal, da prática de crimes num curto espaço de tempo, solturas muito rápidas. E isso não é. Nós temos aqui, graças a Deus, no estado da Paraíba, um Poder Judiciário, um Ministério Público extremamente comprometido e integrado com as forças de segurança. A gente consegue interagir bem. Agora, algumas normas e regras ou leis que são criadas, e até normas do próprio CNJ, impõem aos estados algumas ações que muitas vezes estão desconexas da própria realidade. A gente precisa entender, e o que está escrito numa ideia é que ela consiga ter conexão com o que está na prática, na realidade das coisas. Então, algumas ações e orientações o tribunal precisa cumprir, os magistrados precisam cumprir, acabam tendo reflexo para a segurança pública, né? Então, essas decisões elas precisam ser. Isso é uma das ações que o Ministério da Justiça tem procurado fazer, é que dentro das ações que o CNJ, CNMP, forem desenvolver no sentido, com relação à questão criminal, que tenha um alinhamento com o Ministério da Justiça e até com o Colégio Nacional de Secretários de Segurança, para que a gente possa construir soluções juntos. O Colégio de Secretários é de todos os estados do país. O Ministério da Justiça fala por todos, a Secretaria Nacional de Segurança Pública fala por todos. Algumas decisões de um colegiado desse, importante, do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público, que terão repercussões nos estados, não ter uma conexão com aqueles que estão lidando diariamente com a segurança, coloca muitas vezes os magistrados e os próprios promotores em situações difíceis, que eles vão precisar cumprir a regra que foi imposta de cima para baixo e acabam gerando um conflito com a própria segurança local, que não é problema do promotor nem do juiz, eles estão cumprindo regras. Então, o que falta, na verdade, João, em muitas dessas ações, é a capacidade de interagir com aqueles que verdadeiramente operam a segurança pública no Estado. Com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, uma norma que eu vou estabelecer, que vai ter repercussão em todos os estados, e eu não escuto aqueles que serão diretamente atingidos, assim, fica muito perigoso, fica às vezes desconexa do que está no papel com a realidade. E algumas ações, por isso que a gente tem como ponto, que eu acredito que é comum de todos, o combate ao crime organizado, às facções, porque isso virou generalizado. O país perdeu muito tempo até entender que precisava combater com muita energia o crime organizado. Enquanto estava debatendo outros temas menos relevantes, o crime foi crescendo, foi chegando, e só quem é culpado por isso é a polícia. Só quem é cobrado por isso é a polícia. Quem é instado diariamente para tratar de segurança pública no Estado, sou o secretário, ou eu o secretário, ou a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro Militar. Mas a gente cumpre regras que também são impostas, vêm de fora e a gente tem que cumpri-las. Mas falta conexão nessas construções que são gerais, e o Ministério da Justiça é um pleito que a gente tem que participar dessas construções, levar a realidade. Os estados funcionam assim, talvez isso não se adeque bem. Ouvir, né? Ouvir, ter a capacidade de ouvir
quiser uma boa prática de um país vizinho, de um país bacana, um país de primeiro mundo, vou levar para o Brasil. Excelente. Tenho certeza que é muito bem-vindo, mas vamos ver se enquadra na nossa realidade, ou senão eu deixo magistrados, juízes, magistrados e promotores e a segurança pública numa situação difícil. Né? No papel fica muito bacana as ideias, mas a gente, quando você vem na prática, você não consegue executar na prática. Então, e quem sofre com isso é a população. Pode ter certeza que no final sofre a população. Sempre tem sido nosso comentário aqui, secretário, que a polícia por si só não vai conseguir acabar com o problema da criminalidade. É um problema macro que precisa da ação, né? É um problema social no brasileiro. Enfim, é algo que a gente precisa de uma ação coordenada. E a polícia está ali na ponta, está na frente, mas precisa de muito mais. Precisa de lei, precisa da justiça para nos ajudar nisso também. Eu quero agradecer demais a participação do secretário de Segurança Pública, que é o Jean Nunes, participando aqui com a gente. Muito obrigado, secretário, mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor. Agradeço, Caio, João Paulo, Felipe, todos que participaram aqui nesse momento. E só reforçar essa necessidade, assim, da gente... As forças de segurança estão à disposição da nossa população, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, o Detran, a Administração Penitenciária, outra pasta, mas a gente interage muito bem. E eu faço aqui um registro de agradecimento a todos eles, que têm feito um trabalho extraordinário aqui no Estado. Que se não fossem as nossas forças de segurança, a gente imagina a situação que estaríamos. Então, é importante registrar isso. Se registrar, Caio, é a oportunidade de falar aqui na CBN, pela credibilidade e audiência que tem, que as forças de segurança elas precisam desse apoio. Apoio da parte legislativa, do Ministério Público, do Judiciário, e aqui no Estado nós temos. Mas é importante que ela não seja vista simplesmente como um braço armado que é jogado numa área para poder fazer contenção de população. Isso não pode ser visto assim. A gente tem que ter uma polícia que ela interaja com a população, que ela seja ali amiga, parceira, a população confie. Mas para isso não é só iniciativa da polícia ou do Estado. A gente precisa ter regras nacionais que todos possam aí colaborar com as forças de segurança. Então a gente precisa também desse apoio para poder melhor prestar serviço para a nossa população. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, bom dia. Agora são 11 horas e 11 minutos. Antes de a gente seguir com o esporte, que Juliana Bandeira já está por aqui para conversar com a gente, quero só colocar aqui a participação do nosso ouvinte Rodolfo. Ele mandou um áudio para a gente, André. E aí vamos ouvir o que é que diz Rodolfo, porque é justamente informação do trânsito. Rodolfo, fala aí com a gente. Bom dia, Caio. Sobre esse trânsito aqui na BR-230, né? Sempre foi ruim desde que essa obra começou. E hoje se intensificou por causa desse guincho aí. Mas ela sempre foi ruim porque eles não planejam. Não existe planejamento. Eles colocam o fluxo da BR-230 toda nas ruas laterais, que muitas vezes são estreitas, ficam esburacadas e quando chove viram poças enormes e querem que o fluxo continue normal, como se tivesse na BR. Tudo isso é falta de planejamento, né? Obrigado, Rodolfo, pela participação. Obrigado a todos os ouvintes que também estão mandando mensagens. O Pedro Limeira, também aqui a Maria da Penha. Tem gente também, o Nor dizendo que esse programa tá muito bom. Coisa boa, Nor. Obrigado, tá? Já já a gente volta para conversar com você, ouvinte, porque é hora de falar sobre esporte. São 11h13. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Andrezinho. Bom dia também para você que está acompanhando aqui no CBN João Pessoa. Bonita camisa. Ganhei ontem no Amigo Secreto de Camisas de Futebol Retrô. Eita, legal. Gostei, achei bem bonita. Foi bem legal. Nossa querida Vitória, que já trabalhou aqui como estagiária da CBN, Vivi. Foi quem me presenteou com esse espetáculo de camisa dos anos 90, tempo linda. Áureo do Corinthians, com o grande craque Neto, enfim. Quando dava gosto de ser corintiana, né? Agora não posso dizer a mesma coisa. Mas continua, a gente segue, né? Com gosto ou sem gosto é amor, né, amor é assim, né? Exatamente. Por falar em amor, vamos falar da segunda, né? Quarta rodada, na verdade, isso. Da segundona do Paraibano. Exatamente. Vamos lá. Para você, torcedor. Começou ontem. Para você, torcedor, que tá aí de olho, né, nos times
que buscam uma vaga na elite do futebol paraibano. Ontem começou a 4ª rodada e começou daquele jeito, tá? Ontem tivemos 3 rodadas, começando pela partida que eu tive a oportunidade de narrar ao lado de João Pedro Melo nos comentários, direto do estádio Almeidão, Miramar de Cabedelo e Sabugi. Vou te contar, lembra daquele famoso 7-1 que tomamos no Brasil, né, da Alemanha? Quase foi parecido. O Miramar de Cabedelo meteu um chocolate de 7-0 para cima do Sabugi, todos os gols no segundo tempo, com destaque para o grande Biguinha, atleta aí do Miramar de Cabedelo, que fez logo 2, ajudou em outros lances também, deu assistência, enfim, foi o craque da partida sem sombra de dúvidas. E o Miramar, com isso, conseguiu ser mais líder do que nunca, chegando aos 10 pontos, mas temos outras partidas acontecendo hoje, daqui a pouco eu falo sobre isso. O fato é que, além do chocolate do Miramar de Cabedelo para cima do Sabugi, tivemos também acontecendo ontem a Queimadense encarando o Serrano dentro de casa. E detalhe, Serrano surpreendeu, venceu a Queimadense dentro do Enestão, lá em Queimadas, e o Cruzeiro venceu em casa o São Paulo Cristal por 2-1 lá no Zezão, em Itaporanga. Portanto, temos esses 3 resultados aí que já deram uma mexida na tabela, tá? Aí, já adiantando aqui o nosso conteúdo da coluna, temos hoje também 2 partidas rolando para fechar a 4ª rodada, tá? O Confiança busca voltar à liderança, ficar ali coladinho com o Miramar, vai pegar o Atlético de Cajazeiras ali na Toca do Papão, em Sapé, 3 horas da tarde de hoje, e é uma briga direta, já que o Atlético também está muito bem ali, colado no G2. E o Desportiva Guarabira vai pegar, Guarabira vai pegar o Spartax no Silvio Porto, hoje às 8 da noite, fechando, portanto, a 4ª rodada. Por enquanto, temos Miramar como líder, Confiança logo em seguida empatado com Serrano e Cruzeiro, e lá no rabo da gata, para você ter aí um contexto geral, temos o São Paulo Cristal, vice-lanterna com apenas 1 ponto conquistado, e o Sabugi sem nenhum ponto, sem marcar um golzinho sequer até agora na competição. Situação muito complicada para o Gavião do Vale. Hoje mais 2 duelos. Isso, que eu acabei de falar. Exatamente, o Confiança pegando o Atlético, lá na Toca do Papão, 3 da tarde, e a Desportiva Guarabira pegando o Spartax no Silvio Porto. Ju, vamos falar do 13 então? Vamos. Agora, o que é que deu aquela reunião que você falou, reunião dos credores, pessoal que tá com dívida? Deu bom não. Deu não, né? Deu não. Os credores do Galo, só para você ter uma ideia, são 31 milhões em dívidas, a maior parte delas dívidas trabalhistas, e aí os credores não aceitaram a proposta do Galo, tá? Lembrando que essa é uma assembleia que está dentro do processo de recuperação judicial do 13, já iniciada, né? E aí os trâmites dizia que precisava haver essa assembleia, com o 13 apresentando uma proposta para os credores. Os credores não aprovaram, na maioria, essa proposta. Portanto, o que acontece a partir de agora, Juliana? Os credores agora vão ter que se reunir e ter uma contraproposta em 30 dias para o 13, né? Agora os credores é quem tem aí a carta na manga, né? São eles que agora vão elaborar a proposta e dizer para o 13 como é que eles acham melhor essa negociação. E aí, daqui a 30 dias, o 13 marca uma nova assembleia para saber se o 13 tem condições ou não de acatar essa proposta dos credores, ou pelo menos ali chegar no meio termo, né? Que é o que seria interessante para todo mundo. Bom, diante disso, enquanto esse segundo passo não acontece, o 13 segue aí com o risco de decretar falência, e isso não sou eu que estou dizendo, não é o Caio que está dizendo, não é a CBN, não é ninguém, é o próprio 13, com o gerente de negócios, né, de marketing, o Cláudio Quila, saiu da boca dele que há aí o risco do clube decretar falência caso não haja de verdade um acordo com os credores. Lembrando que domingo agora, 7 de setembro, o 13 celebra o seu centenário.
E o Botafogo? Botafogo está no outro processo, né? Anunciando investimento e cortes de pessoas também. Exato. Na verdade, o Botafogo hoje acabou de anunciar aí pela manhã, notícia aí em primeira mão, quentinha para vocês, que não deve seguir com Evaristo Pisa. Tá? Isso foi publicado nas redes sociais do próprio Botafogo. Lembrando que o Felipe Félix, dono da SAF do Botafogo, em entrevistas coletivas e também nas redes sociais, demonstrou que havia interesse do clube em permanecer com o Pisa para a temporada 2026, tá? E aí, nessa postagem de hoje nas redes sociais, Botafogo, claro, agradeceu ao Pisa por todo o trabalho, por ter livrado o Botafogo do rebaixamento, mais uma vez, chegou aí para apagar incêndio e apagou, cumpriu a missão que tinha, que era livrar o Botafogo do rebaixamento, só que mais uma vez o Pisa não vai ter oportunidade de começar o trabalho, né? É como se ele só estivesse ali para apagar incêndio. O Pisa, todo mundo agradece, né? Vê no Pisa um grande técnico que tem uma identidade muito grande com o Botafogo, mas na hora do vamos ver, quando o clube vai escolher um técnico para iniciar um trabalho, para iniciar uma jornada para o acesso, o que acontece? O Pisa é colocado de fora, né? E tem muitos comentários, eu estava lendo os comentários nas redes sociais do próprio Botafogo, com os torcedores pensando justamente isso. Quer dizer, muitos dizendo que é uma covardia com o Pisa, né? Que não deveria ser assim, que ele deveria ter a oportunidade de iniciar o trabalho na temporada, só que há uma leitura para muitos outros torcedores, e talvez, e aí a especulação minha, essa também seja a leitura da diretoria, de que o Pisa não seja um grande nome para iniciar um trabalho de acesso à Série B, né? Mas aí e aí a minha opinião, tá? Opinião de Juliana. Eu sigo achando que isso é uma tremenda covardia com um técnico que já demonstrou que tem carinho, identidade com a torcida e que merecia menos uma chance, né, de iniciar um trabalho tão importante com a estrutura que o clube promete dar, com todo o aparato que o clube promete dar para o técnico que estiver à frente do Botafogo, para tentar aí o acesso no ano de 2026. Por que não dar uma chance ao Pisa, né? Já foi dada a chance a tantos medalhões, né? Zago, Bursi, Márcio Fernandes, que conseguiram acessos e nada deu certo, né? A gente trouxe aqui ao longo da temporada, nada deu certo. Por que não tentar dar essa oportunidade ao Pisa, né? Que demonstrou mais uma vez que incêndio ele sabe apagar, né? Acho que ele tem, no mínimo, um crédito bastante importante para isso. Ju, muito obrigado, tá? Vamos seguir acompanhando. Vamos seguir. Valeu, gente. Até amanhã. Agora, 11h22. Giro de notícias. A Praça de Iemanjá, na Orla do Cabo Branco, em João Pessoa, passou por intervenções devido a atos de vandalismo que danificaram a estátua da Orixá, né? Que isso aconteceu em 2016 e só agora, 2025, 9 anos depois, essa praça foi completamente revitalizada, entregue oficialmente na tarde de ontem. A repórter Larissa Mendes esteve por lá. O espaço agora conta com estacionamento, bancos e um largo, oferecendo mais conforto e acessibilidade para a população. Para o prefeito da capital, Cícero Lucena, a revitalização da Praça de Iemanjá é um verdadeiro resgate histórico. É um resgate da história, da tradição da nossa cidade, agora embelezada como um empraçamento, né, que vai ter suas funções para que aqueles que aqui queiram visitar, para poder ver as nossas belezas e também a sua prática religiosa, vai estar disponível para todos e quem ganha com isso é a população. Para os fiéis das religiões de matriz africana, a praça representa também a valorização da história e da presença dessas religiões na cidade, como destacou a devota Jordânia Silva.
para o povo de Terreiro, a importância de ter uma praça instalada, né? A revitalização de um espaço que há um tempo já vinha degradado e há muitos anos vinham tendo reivindicação aos poderes públicos, e graças ao governo de Cícero essa praça foi revitalizada, e agora para a gente que é de axé tem muita importância, porque é uma parte da nossa religião que está implantada dentro da cidade também. A estátua de Iemanjá, um dos elementos centrais da praça, foi colocada em posição como se estivesse saindo do mar. Um pedido feito pelos próprios devotos. De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura de João Pessoa, Israel Vicente. Um resgate cultural, um resgate religioso, um resgate de uma área que estava degradada e está sendo entregue para a sociedade para o uso em respeito, um uso em conjunto, com o resgate da questão da imagem de Iemanjá, que aqui estava, que já foi depredada anteriormente, né, foi danificada por vândalos, né, por questões de intolerância religiosa, que nesse momento a prefeitura não só resgata o espaço, como também traz a imagem para a posição desejada e protege a imagem, né, de futuros vandalismos. Reportagem Larissa Mendes. São 11h25. Foi identificado como Daniel Alves da Silva, de 41 anos, o motorista que morreu no acidente da BR-230 em Santa Rita ontem pela manhã. A gente, inclusive, abriu o programa falando sobre isso, né? Um acidente muito grave, esse carro que bateu na traseira de um trem-caminhão. De acordo com a Polícia Civil, pouco antes desse acidente, Daniel foi alvo de uma operação que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Ainda segundo a polícia, a investigação já dura 4 meses e apura o uso do condomínio onde Daniel morava como local de esconderijo para cargas e veículos roubados, principalmente motos. Ao todo são 15 mandados de busca e apreensão cumpridos, a maior parte nesse mesmo residencial. O acidente ocorreu aproximadamente 1 hora após a operação policial. O carro dirigido por Daniel bateu na traseira de um caminhão na BR-230, um tremião na verdade, né? Sentido João Pessoa, Campina Grande, próximo a uma fábrica de água mineral. Conhecido como Dedecel, ele era empresário, natural do Rio de Janeiro e morava na cidade de Bahia. Inclusive, ele também havia sido candidato a vereador no município e deixa 3 filhos. Onze horas 26 minutos. A Rede Paraíba fará nesse sábado a distribuição de mudas e ações sustentáveis em uma campanha Paraíba Terra Verde na Praça do Carro Antigo em Manaíra. Então atenção, você que mora em Manaíra, Bessa, quer uma muda, né, para plantar aí no seu terreno, levar para algum lugar para fazer, né, esse plantio, já fica sabendo que sábado a Rede Paraíba vai promover essa distribuição de mudas e ações sustentáveis na campanha Paraíba Terra Verde. Vai ser pela manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, e o espaço vai receber também dinâmicas educativas, distribuir essas mudas, ação de conscientização ambiental, e essa programação foi preparada justamente para aproximar a população da causa ambiental. Essas mudas vão ser distribuídas e contribuem para a arborização urbana, fortalece também a biodiversidade local. Além disso, vão embelezar os espaços, claro, né? Ajudam a equilibrar o clima, garantem benefícios ambientais que se estendem por muitas gerações. O Paraíba Terra Verde busca envolver a comunidade em uma experiência transformadora. Plantar uma árvore, né, vai além de um gesto simbólico, significa assumir a responsabilidade com o futuro, melhorar a qualidade de vida e valorizar os espaços urbanos. Então, vai lá, pega uma muda, né, entrega ela de presente para outra pessoa que você acha que pode fazer esse plantio a partir das 8 da manhã até o meio-dia na Praça do Carro Antigo em Manaíra no sábado. São 11h28, eu vou te atualizar do trânsito, que desde cedo a gente está acompanhando o trânsito complicado ali na BR-230, trecho da triplicação, onde estão sendo construídos viadutos, né, entre Bessa e o Renascer em Cabedelo. Nesse momento tem trânsito lento ainda, deu uma diminuída, mas ali próximo ao supermercado Carrefour, você motorista, condutor, já vai encontrar trânsito lento sentido Cabedelo, seguindo ali pelo bairro do Bessa. No sentido oposto, quem está vindo de Cabedelo para João Pessoa, tem trânsito lento a partir da Mata da Amém, também seguindo até ali o trecho do
Bessa. Retão de Manaíra, lentidão, sentido Orla, logo após Manaíra Shopping, seguindo até o trecho da Avenida Guarabira. No sentido oposto, quem está vindo ali do antigo Aeroclube vai encontrar trânsito lento da UPA Oceania até a Skate Plaza, que é aquela praça em frente ao Manaíra Shopping. Daqui a pouco tem condomínio com Inaldo Dantas, tá? Nossa reunião de condomínio. Vamos falar sobre perturbação do sossego ou mero aborrecimento. Até onde vai aí? Porque tem gente que perturba mesmo, mas tem outras pessoas que não aguentam ouvir uma música no vizinho, né? Que acha que está sendo incomodado. Aí é difícil, né? Vamos falar até onde vai esse limite daqui a pouco com o Inaldo Dantas, e você que está aí do outro lado pode participar mandando perguntas, falando aí de alguma história que está acontecendo no seu condomínio, né? Porque a gente tira essas dúvidas por aqui também. Tem também a coluna Cultura Pop com o Jonathan Oliveira e as últimas da política. Antes disso, quero só deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão participando, tá? Ó, tem o seu Wagner participando aqui, deixando um bom dia para Juliana Bandeira. E disse que o futebol paraibano esse ano está nota 3. E também aproveitou e disse que lá no 13 de maio, aqui em João Pessoa, está nublado o tempo. Obrigado, seu Wagner. Grande abraço. Matheus Gadelha também participando aqui com a gente. O Júnior dizendo bom dia, Caio. Pisa levou uma pisa de novo. Júnior lá dos bancários. Obrigado, um abraço. Falando justamente ali da demissão do técnico do Botafogo. Pedro Limeira, bom dia, Barítono, Caio Ismael. Parece que Pisa pegou a pecha de Barrichello, sempre em segundo, o Rubinho, não é isso? Obrigado, Pedro, um abraço para você. Vou fazer uma pausa para as notícias nacionais, eu volto já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Morreu aos 91 anos o estilista italiano Giorgio Armani. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava doente havia alguns meses. Pela primeira vez na carreira, Giorgio Armani não participou do famoso desfile da Semana de Moda Masculina de Milão, realizado em junho. Segundo nota divulgada pelo Grupo Armani nas redes sociais da marca, o estilista morreu pacificamente, cercado pelos entes queridos. O texto informa que, incansável, ele trabalhou até os últimos dias. Giorgio Armani era considerado visionário e conhecido por combinar o talento de designer moderno com a visão empreendedora. O velório será no fim de semana. A Vale inaugurou hoje a mina Capanema, em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. A empresa promete investir quase 70 bilhões de reais até 2030. Segundo a companhia, os recursos serão aplicados em processos produtivos mais seguros, inovadores e sustentáveis. A empresa informou que vai priorizar a redução do uso de barragens, entre outras medidas. As autoridades portuguesas corrigiram o número de mortos no acidente com o bondinho histórico do Elevado da Glória, uma das principais atrações turísticas da cidade de Lisboa. O Serviço de Proteção Civil chegou a informar que eram 17 vítimas. Mais tarde, o primeiro-ministro Luiz Montenegro disse que 16 pessoas morreram. O erro foi atribuído a um registro duplicado. 21 pessoas ficaram feridas. O bondinho que descarrilou transporta 3 milhões de pessoas por ano. Um dos cabos arrebentou e os freios não evitaram a descida acelerada do vagão até bater contra um prédio. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h33. Condomínio CBN, com Inaldo Dantas. Inaldo, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia aos ouvintes. Vamos responder uma pergunta de R$1 milhão, que é aquela: perturbação do sossego ou mero aborrecimento? Porque assim,
Que tem vizinho que passa dos limites, isso aí todo mundo sabe, mas também não tem aquele vizinho, vou até dizer, o vizinho chato, que a pessoa não pode nem falar, ouvir uma música que reclama de tudo. Aí a resposta do milhão está em cima de o que é perturbação e o que é mero aborrecimento, né? A própria justiça já entende que o mero aborrecimento é aqueles incômodos do dia a dia, é o cotidiano, é o que você passa porque você está numa metrópole, você está no meio urbano. Já a perturbação do sossego é uma contravenção penal. Então, qual é o limite entre eu estar perturbando ou eu estar meramente lhe aborrecendo? Temos um caso famoso agora nos últimos dias, que foi de Santa Catarina, de que dentro de um condomínio foi proibido fazer sexo depois de tal hora da noite. Depois das 10 da noite. 10 da noite, ou seja, né? Alta estação. Na alta estação. Aonde que está o limite de eu poder proibir ou não? Onde está o limite de eu poder fazer ou não? E aonde está o limite da tolerância? Né? Então não tá no ato, está no resultado. Eu estou num condomínio, eu estou morando com mais não sei quantas famílias, é óbvio que em determinado momento eu vou ter um aborrecimento. Agora, o fato de estar perturbando aí já é outra coisa. Então, não é que eu posso ou não posso fazer barulho até 10 da noite. Eu não posso fazer barulho que esteja incomodando ao ponto de ser perturbação do sossego, hora nenhuma. Isso está no artigo 1336 do Código Civil, que é dever do condômino usar a sua unidade, aliás, dever dele não usar a sua unidade de forma nociva aos S's que eu sempre falo. Sossego, saúde, segurança, salubridade. Aí, no caso, entra o sossego. Né? Mas até onde eu, condômino, morador chato, posso reclamar? Cara, aquele barulho, vamos chamar ruído, vamos trocar a palavra barulho por ruído, de uma música que ele se sente incomodado porque não é uma música que ele gosta ou porque realmente o volume está muito alto? Ele acha que está sendo perturbado porque tem uma criança de 6h30 da manhã se preparando para a escola, que a mãe liga um liquidificador. Isso é mero aborrecimento ou isso é perturbação do sossego? Então, a coisa se resolve muito, mas muito mesmo dentro do bom senso. Então, a pergunta do milhão não será respondida, porque, infelizmente, nesses momentos, não há bom senso. É cada um por si e querendo o seu, né? A pessoa reclama desse pequeno barulho, mas não reclama de uma motocicleta que passou lá embaixo com escapamento aberto. Que você passa 3, 4, 5 esquinas ouvindo o barulho daquela motocicleta. Aquilo ali é mero aborrecimento ou aquilo ali é perturbação do sossego? As pessoas também não sabem conversar, né, Hinaldo? Tem essa dificuldade também. E aí, se você não aguenta ouvir um liquidificador ou uma música, vai morar numa casa, vai morar numa casa longe. Né? Porque até numa casa de muro, o seu vizinho também vai ligar o liquidificador. Até você também liga o liquidificador. E aquela história, quando no prédio tem dizendo que não existe chato, pode ficar certo, o chato é você. Eu sempre digo isso aqui, se você não tem um vizinho chato, então o chato é você. Né? Então você sempre vai ter um vizinho que vai trazer um certo, vamos chamar incômodo, que você também vai causar esse vizinho um incômodo. Até se você vai morar numa casa de rua, até o fato de você ligar o seu carro logo cedo da manhã pode estar perturbando o vizinho, a depender da posição da janela do quarto dele e da sua garagem, até onde ele vai poder reclamar e até onde você vai estar impedido de ligar esse carro. O síndico entra onde aí? Porque o pessoal também quer que o síndico resolva tudo. Essa mediação deve ser feita bilateralmente, ali, entre os condôminos, sem ficar envolvendo o síndico em tudo? Deve. O que é que o síndico deve fazer? Primeiro, ele tem que estar muito bem assessorado para ele saber o limite entre a contravenção penal e o mero aborrecimento, né? Mas o que é que ele deve fazer? Primeiro, o vizinho está reclamando de outro, ele deve aconselhar. Conversem entre vocês dois. Tentem resolver entre os dois, porque às vezes uma conversa, às vezes não, na grande maioria das vezes, a conversa resolve. Não resolveu, o senhor vai lá no livro de ocorrências e vai registrar o que está acontecendo e quem está fazendo. Mas aí a reação é na hora. Mas eu vou me expor? Não é expor, você vai buscar o seu direito. A justiça não acolhe quem dorme. Então você vai ter que ir lá no livro e registrar a ocorrência. A partir do registro da ocorrência, o síndico vai avaliar se aquilo ali realmente é uma perturbação do sossego. E se é perturbação do sossego, é contravenção penal. Hinaldo Dantas, muito obrigado pela participação. Obrigado, Caio. Muito obrigado. E como hoje é quinta-feira, véspera de sexta, desde já um bom final de semana a todos. Quintou, Hinaldo. Valeu. Amém. Agora, 11h38, faço uma pausa super rápida. Tem cultura pop já e tem política também. Não sai daí não, fica com a gente. CBN João Pessoa. Vem comigo que tá bom, vem que é só felicidade.
A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom o babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás. Quando a gente dá boa noite e pede licença para entrar na sua casa, grande parte do seu dia já aconteceu. E é hora de dar uma pausa e se inteirar de tudo o que foi notícia perto de você. Dos fatos do dia aos casos de denúncia, das análises políticas ao trânsito na volta para casa. E nas ruas, a cobertura completa da capital e da região metropolitana para você ficar sempre atualizado. Informações sobre economia que impactam no seu bolso e ajudam você a se planejar melhor. O JPB2 leva até você um resumo dos fatos mais importantes do dia e discute o que repercute no seu cotidiano. É a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade em primeiro lugar. De segunda a sábado, 7h10 da noite. JPB2, na sua TV Cabo Branco, de mãos dadas com você. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. 11h41. Cultura Pop, com Jonathan Oliveira. Oi, Jonathan, bom dia pra você. Fala, Caio, bom dia pra você, bom dia pros ouvintes da CBN. O que é que você traz hoje pra gente? Eu já disse aqui algumas vezes, Caio, que eu sou um admirador do audiovisual brasileiro, né? Sempre que possível eu trago o audiovisual brasileiro aqui e vou justamente falar de audiovisual brasileiro aqui, porque tem uma série nova, uma série nacional que tá bombando, Caio, bombando no mundo, a série Psica, série da Netflix. Desde que estreou, virou, Caio, um verdadeiro fenômeno. Ela foi lançada em agosto, está entre as mais vistas no Brasil desde então. Chegou a ficar, por exemplo, à frente de Wandinha, aqui no Brasil. Wandinha, uma das grandes produções da Netflix no mundo, né? Mas, claro, isso não é tudo. Psica também está entre as mais assistidas em mais de 60 países. Nossa. E aí, entre eles, podemos citar Canadá, França e México. Ela é, por enquanto, a terceira série brasileira mais vista da Netflix no mundo. E está também configurando no top 3 global de séries de línguas não inglesas em todo o mundo, por 2 semanas seguidas. Mas, Caio, vamos falar aqui sobre o que é Psica. Primeiro, eu queria só falar sobre o título da série, né? O título é uma gíria paraense sobre maldição, azar, é alguém desejando uma maldição, desejando um azar para alguém. O termo Psica não vem de psycho, não vem de psicose, não vem de nada disso. A origem é outra, tá? A produção, Caio, ela é uma adaptação do livro de mesmo nome, do autor Edir Augusto, um autor paraense, e a história é toda ambientada no Pará. O enredo, Caio, é bem visceral, a gente pode dizer assim, traz como foco uma realidade que está presente no norte, mas não só lá, também em outros pontos do país e do mundo, que é o tráfico de pessoas para fins sexuais. A protagonista da série, uma adolescente, a Janalice, é vítima desse absurdo crime durante toda no enredo. E é uma trama que a gente pode dizer que incomoda, sabe? Porque vai tratar de violência, vai tratar dessa violência contra a mulher, vai tratar de violência sexual. Incomoda e ela
apesar de não ser baseada necessariamente em fatos reais, é uma história construída, sim, em histórias reais, né? A protagonista não é uma personagem que existiu, mas existiram e existem, infelizmente, muitas outras como ela. E é isso que a série vai abordar. A produção, ela traz também os roubos, a criminalidade nos rios da Amazônia. Isso também é um outro plano de fundo da série. A gente pode dizer que ela tem ali uma cara de Cidade de Deus, é meio que uma Cidade de Deus amazônica. E não só na estética, porque tem pessoas envolvidas em Cidade de Deus, estão nessa produção. O próprio Fernando Meirelles, diretor do nosso clássico, diretor de Cidade de Deus, é o produtor da série e dirige um dos episódios. Os demais episódios são dirigidos pelo Kiko Meirelles, que o sobrenome aí não é coincidência, é filho do Fernando Meirelles. O roteiro é do Braulio Mantovani, que é também roteirista de Cidade de Deus e que foi indicado ao Oscar pelo roteiro de Cidade de Deus. É a pessoa por trás do roteiro de Psica. E uma outra semelhança que a gente tem com Cidade de Deus, Caio, é a questão de atores pouco conhecidos do grande público. Você não conhece basicamente ninguém que está lá, e isso acaba trazendo, me parece, um quê de mais realidade ainda para a produção, tal qual Cidade de Deus. Cidade de Deus, na época, muita gente usava o termo não ator. Eu não gosto do termo não ator, porque as pessoas estavam atuando, as pessoas estavam mostrando que tem muito talento ali. Então, por que eu vou usar o termo não ator? A gente pode dizer que era a estreia de muitos deles, ou que muitos deles não eram conhecidos. Mas não ator, para mim, é um termo que não cabe. Da mesma forma que também não cabe em Psica. São atores pouco conhecidos, na grande maioria atores da região norte mesmo, e que fazem um trabalho sensacional. A direção é muito boa, o elenco funciona super bem. A gente tem também uma trilha sonora bacana e tem umas cenas de ação que chamam muita atenção, Caio. Na prática, o que a gente pode dizer é que, pela quantidade de episódios, Psica não poderia nem sequer ser chamada de série, né? A gente chamaria mais de minissérie ou série limitada. São ali 4 episódios e quase cerca de 1 hora cada episódio. E quando você começa a assistir, aí eu estou falando por experiência própria, é maratona garantida, Caio. São 4 episódios que você vai assistir de uma vez só, e quando acabar vai querer ter um pouco mais. Estou falando mais uma vez por experiência própria, porque quando acabou a série, eu fui em busca do livro, tá? Acabou a série, eu queria um pouco mais e fui em busca do livro. A série está bombando, portanto, que as vendas do livro cresceram. O livro não era tão conhecido e acabou crescendo em vendas nas lojas digitais, está bombando aí. O autor, inclusive, fez alguns comentários, disse que a série, óbvio, ele entende que a série é um outro formato, porque algumas situações, como toda adaptação, muda um pouco, mas ele disse que está de boa, está tranquilo com relação a isso, ele entende que são produtos diferentes e está muito feliz com o sucesso que a série está tendo. E só para fechar, não é só Psica que está bombando como série, adaptação de livro nacional. A gente tem também Dias Perfeitos, né? Dias Perfeitos eu comecei a ver, Dias Perfeitos está no Globoplay, a adaptação da obra do Rafael Montes, e também está aparecendo lá como uma das séries mais vistas da plataforma. Essa pode ser assunto para uma próxima coluna. Com certeza. Você falou aí que o Psica seria Cidade de Deus do Norte. Se quiserem, fazem uma dessa em cada região do Brasil, viu? Tem o Cidade de Deus do Nordeste também, porque do jeito que o crime organizado tá por aqui. A gente até tem o Cangaço Novo, né? Sim, Cangaço Novo seria algo mais ou menos nesse sentido aí, né? Maneira, sim. Mostrar, enfim, como a criminalidade... trazer as mazelas sociais de cada uma das regiões. Sociais, com certeza. E aí eu convido o nosso ouvinte, né? Assistir o Psica, conta pra gente, né? Manda pra gente o que é que achou, né, depois dessa dica do John, porque é interessante ter esse feedback, né? Eu comecei a assistir o que você trouxe, eu não sei se foi semana passada, que você falou do Alien. Foi, faz uns 15 dias. Né? Comecei a assistir, achei bem interessante, viu? É bom, assim, tem muito do original, daquele medo, daquele alien que entra, que mata, é bem legal. Ele avança um pouco, mas mantém a essência, né? Mantém a essência da obra original. Bem futurista. Enfim, tá aí as dicas de John. Sempre que ele traz aqui, eu sempre dou uma olhadinha, né? Eu lembro quando você falou lá atrás os Gilsons, né? Que tava ali despontando, hoje são... Virou febre, né? Vivendo sucesso da MPB, da nossa música brasileira. Jonathan, obrigado, tá? Até mais. Valeu, Caio. Agora são 11h47, eu faço uma pausa rapidinha por aqui e volto com Política. CBN João Pessoa. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho.
Prancheta do PVC. De segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN. E no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. Assim como nas principais plataformas de podcasts. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinha e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom o babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Quando a gente dá boa noite e pede licença para entrar na sua casa, grande parte do seu dia já aconteceu. E é hora de dar uma pausa e se inteirar de tudo o que foi notícia perto de você. Dos fatos do dia aos casos de denúncia, das análises políticas ao trânsito na volta para casa. E nas ruas, a cobertura completa da capital e da região metropolitana para você ficar sempre atualizado. Informações sobre economia que impactam no seu bolso e ajudam você a se planejar melhor. O JPB2 leva até você um resumo dos fatos mais importantes do dia e discute o que repercute no seu cotidiano. É a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade em primeiro lugar. De segunda a sábado, 7h10 da noite. JPB2, na sua TV Cabo Branco. De mãos dadas com você. CBN João Pessoa. 11h49. Últimas da política. João Paulo Medeiros e Felipe Nunes aqui na bancada comigo para trazer as últimas da política. Bom dia mais uma vez para vocês. Oi, Caio, bom dia mais uma vez para você e para quem nos acompanha. Eu trago agora a informação sobre uma viagem feita por empresários brasileiros, com a participação também de um paraibano, aos Estados Unidos para discutir o tarifaço americano imposto aos produtos brasileiros e com reflexos também aqui aos estados nordestinos. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, o Cassiano Pereira, participa dessa missão empresarial nos Estados Unidos com esse objetivo de reverter ou mesmo tentar minimizar os impactos dessas tarifas adicionais impostas pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros. Essa agenda que teve início no começo da semana se encerra hoje. É uma comitiva organizada pela Confederação Nacional da Indústria, com 130 participantes aí de diversas indústrias brasileiras. Ontem eu conversei com Cassiano, que também preside aí a Associação Nordeste Forte, e ele disse que essa agenda busca demonstrar com argumentos técnicos que perpassam aí esse debate político que tem acontecido aqui no Brasil, e esses argumentos técnicos de que as tarifas são prejudiciais, segundo ele, tanto para a economia do Brasil quanto também para a economia dos Estados Unidos. Segundo Cassiano, a missão estratégica organizada pela CNI abre caminhos reais para que os empresários brasileiros possam ser, de fato, ouvidos nesse processo. Que compromissos foram esses? A primeira agenda de Cassiano Pereira, presidente da FIEP, foi com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Tanto ele quanto esse grupo de empresários, essa reunião com a embaixadora Maria Luísa Viotti. De acordo com a FIEP, o objetivo do encontro foi discutir possíveis frentes de atuação do setor privado brasileiro. Também em Washington, capital americana, a comitiva liderada pela CNI participou de uma reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. E ontem, uma terceira agenda foi uma audiência pública no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, ocasião em que a CNI foi representada pelo embaixador Roberto Azevedo. A FIEP ainda informou que a missão empresarial teve essa programação extensa com reuniões entre empresários e parlamentares, encontros bilaterais, além de uma plenária com a participação de representantes do setor público e privado. Mas qual foi o desfecho da mensagem americana para o Brasil? De acordo com uma publicação feita pela Folha de São Paulo, esses empresários brasileiros que se reuniram aí com autoridades americanas ouviram dos Estados Unidos que essas tarifas não são essencialmente econômicas. A gente já vinha trazido aqui essa discussão
e de fato isso foi confirmado nessa reunião de empresários com os Estados Unidos. Ouviram das autoridades americanas que são tarifas políticas. Integrantes do governo americano disseram que esse lobby deveria ser feito com autoridades em Brasília e não nos Estados Unidos, apesar de se colocarem abertas aí a essa negociação. Então, o governo Donald Trump respondendo que está aberto ao diálogo com o mercado produtivo brasileiro, os empresários, mas dizendo que esse lobby precisa ser feito em Brasília porque as tarifas são políticas. Esse é o resumo dessa agenda de empresários na América. Me parece, João, que já era uma viagem... Favas contadas, né? Porque o governo brasileiro não está conseguindo estabelecer esse diálogo. Se nem o governo consegue, se nem grandes empresários brasileiros têm conseguido, porque não há uma vontade dos Estados Unidos de negociar. Não adianta apresentar tecnicamente. Claro que faz isso para cumprir tabela, né? Para dizer, fizemos. Mas os Estados Unidos não estão nem um pouco interessados em saber tecnicamente, porque desde o início isso não foi levado em consideração. É político e eles não abrem espaço para essa negociação. Essa pressão e esse movimento, né, de cobrança por uma solução pudesse ter sido feita, por exemplo, com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né? Porque, de fato, nós temos um movimento político coordenado aí, que ocorreu tempos atrás, para pressionar ou para pedir o auxílio ao governo americano para adotar essas medidas tarifárias. Isso aconteceu, de fato. O próprio Eduardo Bolsonaro não nega isso, não nega que tenha feito esse movimento, juntamente com outros que, inclusive, apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não concordam com esse movimento que foi feito por Eduardo e por outros integrantes, no sentido de buscar essa ajuda, entre aspas, americana, através de tarifas impostas à economia brasileira com relação às pautas que são defendidas aqui no país. Então, essa busca, talvez o local mais apropriado nem fosse Brasília, porque em Brasília o governo já está fazendo a parte dele ali, já de algum tempo, buscando solucionar, sem conseguir solucionar essa questão. Talvez os empresários pudessem até sensibilizar Eduardo ou alguns outros que contribuíram para essa situação que nós temos hoje, com o tarifaço imposto pelo presidente Trump. Mais fácil convencer Trump ou Eduardo Bolsonaro? Para mim, para essa altura do campeonato, eu acho que está tão difícil quanto, viu? Exato. Enfim, mas a resposta dada aí é uma resposta que todos nós já sabíamos. Que a decisão de tarifar o país foi uma decisão com base totalmente em questões políticas, no fato de o governo americano ter sido convencido da necessidade de interferir na soberania brasileira através dessas tarifas e de outras medidas que já foram adotadas e a gente tem acompanhado todos os dias na imprensa nacional. Agora, 11h55, João, o que mais você traz de informação para a gente? Bem, Caio, uma outra informação que trago é sobre o Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, o TRE. A juíza federal Helena Delgado Ramos Fialho Moreira, titular da 5ª Vara da Justiça Federal aqui da Paraíba, foi designada para integrar o pleno do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. Aliás, para integrar isso, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. Ela será membro titular da Corte, substituindo no biênio 2025 e 2027 o atual juiz federal Bruno Teixeira de Paiva. Inclusive será a única mulher aí compondo o plenário do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba no próximo biênio, porque nós hoje não temos nenhuma mulher fazendo essa composição, participando dessa composição a partir de a partir de agora, quando ela tomar posse, 2025, 2026, 2027, a juíza federal Helena Delgado Fialho figurará ali como membro titular. Ela que já foi do TRE em outras oportunidades, já foi membro substituto e titular do TRE aqui da Paraíba em outros momentos. Volta agora e estará compondo o tribunal
num período importante de eleições estaduais em 2026. Bruno Teixeira deixa a corte após alguns anos ali fazendo parte do TRE e após uma atuação muito incisiva e contundente também, significativa, durante as eleições municipais aqui na Paraíba do ano passado. E aí é mais uma mudança, Caio, no TRE, que terá como desafio agora, certamente, montar uma estratégia operacional e também operacional mesmo, para recepcionar os futuros atos da eleição majoritária de 2026, que já começam já há tempos a se movimentarem e ocorrerem nos bastidores da política, mas com o calendário avançando da Justiça Eleitoral, chegará também ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. Para o cargo de suplente, foi indicado o juiz federal Bianu Arruda Bezerra Neto, que também já atuou como membro titular do Tribunal aqui da Paraíba entre os anos de 2021 e 2023, Caio. Tem aqui um ouvinte nosso voltando à questão do tarifaço, né, confusão. O Pedro Limeira falou o seguinte, o bojo dessa confusão com Trump nem é Bolsonaro, tampouco Eduardo. É o sucesso do BRICS, sobretudo a China. Acho que deu margem, né, para ele falar, tem um motivo também aqui, vou aproveitar e pegar esse embalo. Eu também acredito, viu, porque até pouco tempo atrás, Trump não estava Trump não estava nem aí para Bolsonaro, nem falava em Bolsonaro, né, enfim, agora deu grande importância, né, nesse movimento. Bem lembrado. Claro que existe essa questão da China, mas também existe a questão política, é tudo um jogo de interesse aí. E o presidente Lula havia, né, dado declarações que desagradaram o Trump, porque, por exemplo, tirar o dólar dessas negociações, criar uma moeda alternativa, então isso, claro que enfurece o presidente. Isso tem certamente reflexos e contribuiu para essas tarifas, muito embora naquele documento inicial do presidente americano, quando determinou a aplicação das tarifas, ele citou no documento diretamente a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mas aí também usou como, talvez possa até ter usado como desculpa, né? Porque me parece antigamente que ele não ligava muito para essa questão do Bolsonaro, mas é algo que a gente acompanha. Obrigado, tá, Pedro, pela sua participação. Obrigado a todos os ouvintes também que estão participando. A gente vai encerrando aqui nossa programação. Quero agradecer a Felipe Nunes, a João Paulo Medeiros, por sempre nos atualizar a política. E você que gosta de política, pode acessar o jornaldaparaíba.com.br, que tem muita política por lá, com os blogs Pleno Poder e Conversa Política. E a partir das 15h tem política também no CBN Cotidiano, com Maiara Medeiros e Angélica Nunes. 12:00 em ponto, chegamos ao fim. Muito obrigado você que está aí nos acompanhando durante toda essa manhã. Boa tarde para você, amanhã a gente está de volta, tá? Tivemos os trabalhos técnicos de André Bezerra, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Valeu, uma ótima tarde, até amanhã. Rádio CBN, ZYC 980,